Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 10. Ao expirar, sua respiração ficou branca enquanto preparava o chá de agulhas de pinheiro. Como ele sempre tinha agulhas de pinheiro jovens que lavava em água de nascente, secava e torrava, o processo era fácil. Primeiro, acendeu uma fogueira no fogão improvisado em frente à sua tenda. Em seguida, colocou uma chaleira com água sobre a chama. Sentando-se em sua cadeira dobrável feita por ele mesmo, esperou a água ferver. Assim que ferveu, colocou a chaleira sobre um suporte de madeira. Despejou o saquinho com as folhas dentro da chaleira. Ele possuía um relógio mecânico preciso, feito pelos anões da Cordilheira Kurogane, mas não se dava ao trabalho de usá-lo. Enquanto contemplava o céu da aurora, contava e esperava. Se quisesse um chá forte, contava até 300. Normalmente contava até 180. Ou seja, cerca de 3 minutos. Ele despejou o chá da chaleira em sua caneca de madeira favorita. O chá, feito com agulhas de pinheiro torradas, era quase incolor. Ele inalou vapor. O aroma refrescante de pinho encheu suas narinas, e um sorriso involuntário surgiu em seu rosto barbudo. Ufa, ufa. Ele soprou o chá e tomou um gole. O sabor suave se espalhou por sua boca, descendo pela garganta até o estômago. Que bom, disse ele baixinho para si mesmo, apreciando o sabor residual. Ah, ele queria mais um gole. Não conseguiu se conter. Quando finalmente ficou insuportável, levou a caneca aos lábios. O segundo gole estava deliciosamente requintado. Todas as manhãs, ao acordar, essa era a primeira coisa que fazia, a menos que estivesse chovendo. Quando não morava em uma região onde a neve se acumulava, sempre montava sua barraca ao relento, então não podia fazer isso em dias de chuva, mesmo que quisesse. Era um luxo que só podia desfrutar quando não chovia. No fim das contas, ele desfrutava desse luxo em mais da metade dos dias do ano. Ele sempre se pegava pensando, não é uma vida ruim. Relaxando depois de beber o chá de agulhas de pinheiro que tanto desejava, era hora de decidir o que fazer durante o dia. Havia algumas nuvens e o ar estava seco, mas não parecia possível que chovesse nas próximas 3 horas. Para esta época do ano, com o inverno se aproximando a cada dia, a temperatura não estava tão fria. Pescar, talvez? Ir pescar no riacho da montanha parecia uma boa ideia. Ele tinha bastante peixe, então poderia passar o dia relaxando sem problemas. Ele fazia o que bem entendia, o que queria, como queria e na medida em que queria. No fim das contas, era isso que lhe convinha. Para viver dessa maneira, ele lavou as mãos da vida de soldado voluntário. Mesmo que não tivesse pensado nisso quando mudou de classe para se tornar um caçador, o que fez depois de alguns acontecimentos, certamente foi para se preparar para isso. Ele sempre quis esse tipo de estilo de vida. Tendo realizado seu próprio desejo, ele estava mais satisfeito do que nunca. Quase nunca se lembrava dos rostos de seus camaradas. Onde estariam? E o que estariam fazendo ultimamente? Estariam com boa saúde? Não era como se ele não se importasse nem um pouco. Se seus camaradas ainda estivessem vivos, não era impossível que se reencontrassem. Mas se lhe perguntassem se ele queria reencontrá-los, a resposta seria não. Sinceramente, ele estava hesitante. Para alcançar a liberdade, ele teve que trilhar o caminho sozinho. Sua única preocupação era se conseguiria suportar a solidão. Ainda havia noites em que se sentia insuportavelmente sozinho, mas aos poucos aprenderá a superá-las. A solidão dilacerante não durava mais muito. Ela aumentava gradualmente e quando atingia o ápice, ele se recuperava rapidamente. Diferentemente da fome ou do sono, não era algo que pudesse matá-lo. No fim, era apenas solidão. Quando chorava de solidão, tudo acabava e as lágrimas podiam lavar qualquer emoção para ele. Ele obedecia apenas a si mesmo e à natureza, e nunca precisava pensar em coisas desnecessárias. Esse estilo de vida tinha um valor que ele não trocaria por nada. Levantando-se, dobrou a cadeira e decidiu. Hora de dar uma caminhada. Terras com paisagens distintas, como as planícies do vento veloz, o deserto de Nie e as terras altas de Nargia, eram interessantes. Mas as montanhas eram de tirar o fôlego em qualquer lugar. Não precisava ser uma grande cadeia de montanhas como os Tenryus, os Koarons, os Sinstorms ou os Kuroganes. Mesmo as pequenas montanhas que se encontravam aqui e ali tinham seu próprio encanto único. Quanto mais caminhava, mais descobertas fazia e simplesmente nunca se cansava delas. Mesmo que se cansasse, sempre poderia partir para uma nova jornada. O mundo era vasto. Mesmo que passasse a vida inteira explorando, provavelmente não conseguiria vê-lo por completo. Ele se preparou, afastou-se do acampamento e seguiu por uma trilha de animais na vegetação rasteira. Ele não havia baixado a guarda de forma alguma. No momento em que sentiu o forte odor de uma fera, olhou ao redor da área. Ouviu-se um ruído. Vinha da grama e das árvores. Estava à frente dele, à esquerda. Quer eu corra ou lute, não vou conseguir chegar a tempo, pensou ele. O que ele estava enfrentando? Ele tinha uma ideia. Aquele fedor. Provavelmente era um urso. Ele cobriu o rosto com as mãos antes que o urso o atingisse. Ursos atacam o rosto. Ele sabia disso por experiência própria. Como esperado, o urso mordeu sua mão esquerda que protegia seu rosto. Ao mesmo tempo, o empurrou para baixo. Sua mão esquerda estava perdida. Ele desistiu imediatamente, empurrando a mão já dilacerada em direção à boca do animal. Com um objeto estranho enfiado em sua boca, o animal gemeu. Enquanto gemia, tentava balançar as 2 patas para baixo. Não era pequeno. Era um urso bastante grande. Provavelmente perto de 3 metros de altura. Um único golpe de suas garras provavelmente rasgaria carne e osso. Ele sabia disso, então se agarrou à fera desesperadamente. Enterrando o rosto em seu pelo fedorento com a mão esquerda ainda em sua boca, ele envolveu o pescoço com o braço direito e se pressionou contra ele. Suas garras cravaram-se em seu ombro esquerdo e em seguida em seu flanco direito. Se o animal os arrastasse, ele estaria perdido. Ele enfiou o dedo indicador e o dedo médio da mão direita no olho esquerdo do urso. O urso uivou de dor. Suas patas se moveram violentamente. Suas garras o feriram por todo o corpo. Ele não sentiu dor.
Reaja. Ele teve que revidar. Ele gritou, incapaz de admitir a derrota. Enquanto trocavam gritos, enfiou a mão esquerda, que não fazia ideia de como estava, na garganta do urso. Deu um soco na cara dele com a mão direita. Bateu nele com toda a força. De repente, seu corpo voou pelos ares. Aparentemente, a besta contorceu todo o corpo repentinamente, e a força disso o arremessou. Em pleno ar, ele sacou sua faca. Parecia que o urso estava golpeando sua presa em queda. Seu corpo estava gravemente ferido. Alguma parte dele havia sido destruída? Ele não sabia. O impacto fez perder a consciência por um instante. Foi apenas um instante. Estava acima dele. Parecia que o estavam imobilizando. Enquanto usava o braço esquerdo, que já não conservava a forma original, para se defender do rosto e do pescoço, ele se debatia descontroladamente com a faca. Queria levantar as pernas para proteger também a barriga, mas por algum motivo não conseguia fazer isso direito. O urso deve ter bolado um plano, porque ergueu a parte superior do corpo. Nada bom. Suas garras aterrorizantes estavam se aproximando. Evite-os. Ele rolou para a direita, mas não conseguiu se esquivar completamente, e quando estava de costas para o impacto, um golpe praticamente esmagou seu ombro esquerdo. Ele rastejou tentando escapar. Sem sucesso. Não conseguiu escapar. Aquilo o alcançou. Ele estava sendo imobilizado? Não conseguia respirar. O urso mordeu. Era seu flanco esquerdo. Ele vestia couro, mas isso não importava. O urso estava devorando. Estava realmente devorando-o agora. Sua carne. Incapaz de se conter, ele gritou de angústia, Guiai. Mesmo assim, não perdeu a chance de lutar contra a criatura que estava determinada a devorá-lo. Ele contorceu todo o corpo, mudando a empunhadura da faca para uma pegada invertida e mirando no olho direito do animal. O golpe não penetrou fundo, mas ele conseguiu danificar o globo ocular. O urso já havia sido ferido no olho esquerdo anteriormente. Agora, não conseguia enxergar bem com nenhum dos olhos. Gemeu pateticamente e se afastou dele. Em momentos como esse, as feras selvagens não hesitaram. Viraram-se e correram. Estavam fugindo. Que diabos? Ele tossiu. A dor era intensa. Ele não largou a faca. Ela poderia voltar. Não, isso era improvável. No mínimo, não era provável que voltasse tão cedo. Além disso, mesmo que tivesse uma faca, ele não conseguiria mais lutar. Ele fechou os olhos. Esperou a tosse diminuir. Abriu a boca para respirar um pouco melhor. Não tinha certeza se adiantava muito. Não teve coragem de tentar se mexer. Foi assustador. Quão gravemente ele estava ferido e onde? Ele não queria saber em que estado se encontrava. Bem, isso não vai acabar bem, ele pressentiu. Provavelmente estava tão ferido que era um mistério ainda estar vivo. Ele sabia disso muito bem, mas deliberadamente não queria avaliar a situação. Desapontamento. Desespero. Arrependimento. Vergonha. Isso é patético. Será que sou um idiota? Pensou ele. Mas ele não conseguiu evitar. Havia também um sentimento de resignação. Era isso que significava viver completamente sozinho na natureza. Os ursos geralmente eram noturnos. Mas era diferente pouco antes de hibernarem para o inverno. Ele sabia disso, e não era como se não estivessem em alerta. Por sua vez, o urso provavelmente também não estava procurando caçar um humano. Eles se alimentavam principalmente de veados, filhotes de ganarões, pebis, ratos, peixes e frutas. Ele suspeitava que o urso tivesse se assustado ao se encontrarem e o atacado por reflexo. Por causa disso, ele ficou nesse estado lamentável, e o urso também sofreu ferimentos consideráveis. Foi um acidente infeliz para ambos. Se você não vivesse em uma cidade cercada por muralhas de pedra, acidentes como esse poderiam acontecer a qualquer momento. No instante em que escolheu viver longe das pessoas, ele já previa esse tipo de fim. Se tivesse tido mais sorte, talvez pudesse ter partido em paz, mas infelizmente não foi o caso. Era só isso. Felizmente parecia que ele não ia morrer imediatamente. Ele abriu os olhos. Ele realmente não conseguia se convencer a verificar o estado de seus ferimentos. Ele conseguia se mexer? Ele tentou rolar para a barriga. Seu braço esquerdo estava inutilizado e ele não tinha forças nas pernas, mas seu braço direito estava bem, então ele conseguiu de alguma forma. Bem, então, chegou a hora de se divertir engatinhando. Ele dependia completamente do braço direito, então levava mais de 30 segundos para cada metro percorrido. Além disso, precisava fazer pausas frequentes, senão ficava difícil. E doía também. Provavelmente logo perderia as forças para continuar. Quando acontecer, acontecerá. Ele simplesmente ia até onde pudesse. Era o que ele havia aprendido durante seu tempo como soldado voluntário. Que não importa o que acontecesse, ele deveria dar o seu melhor. Era tudo o que ele podia fazer. Ele se concentrou em seguir em frente, e talvez simplesmente não quisesse pensar. Estava preparado, mas agora que se deparava com um fim como esse, 1 ou 2 arrependimentos lhe vieram à mente. Não queria se arrepender agora. Não havia nada que pudesse fazer a respeito. Sua vida tivera muitas reviravoltas, mas ele viverá do jeito que queria. Estava prestes a completar a vida que escolhera. Queria pensar assim. Não queria pensar nos camaradas que deixará para trás, por exemplo. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Havia outra maneira. Se ele olhasse para o passado, era possível que ficasse obcecado por esses arrependimentos. Ele ia morrer de qualquer jeito. Seja como for, ele não estava errado. Ele queria morrer acreditando nisso. A morte não o assustava. Ele já havia perdido camaradas antes e presenciado tudo acontecer. Sentia que sabia o que era morte. Os mortos não voltavam. Permaneciam apenas nas memórias dos vivos. Se ninguém se lembrasse deles, desapareceriam completamente. Naturalmente, foi difícil aceitar a morte daqueles que lhe eram próximos. Houve momentos em que sentiu como se uma parte dele tivesse sido arrancada. O tempo poderia atenuar essa tristeza e sensação de perda, mas ao pensar nisso, seu peito apertava. Quero ver aqueles que morreram.
Por que não posso? Ele pensava. Este mundo era injusto. Se for só eu, ninguém perde nada, murmurou ele. Isso era verdade? Seria esse o motivo pelo qual ele se separara dos amigos e escolhera viver sozinho? Não, não podia ser só isso. Ele queria se livrar de todos os seus fardos, viver sem inibições e livre. Queria viver apenas para si mesmo. Em troca de ter conseguido isso, ele não podia contar com mais ninguém. Ele não incomodaria ninguém. Ele já não aguentava mais tudo. Ele estava bem sozinho. Ele não precisava de mais nada. Ele viveria e morreria sozinho. Não era isso o ideal, então? Ainda assim, era difícil de acreditar. Que choque! Ele tinha conseguido voltar ao acampamento. Ele havia armado uma barraca em um espaço ligeiramente aberto com boa visibilidade, construído um fogareiro, preparado todos os utensílios de cozinha e colocado uma cadeira dobrável. Ele gostava desse tipo de trabalho minucioso. Sempre que olhava para a bela paisagem enquanto cozinhava, sentia, do fundo do coração, que era grato por estar vivo. Que pessoa pequena e entediante eu sou, riu ele. Ele não se importava com isso. Era verdade. Apoiado no fogão, seus olhos estavam baixos, de modo que ele não conseguia ver a encosta da montanha nem as planícies ao longe. Mas o céu se estendia infinitamente e mesmo enquanto a dor lancinante o atormentava, ele se sentia um pouco bem. Não foi ruim. Ele ia morrer ali. Foi um final apropriado. Será mesmo? Murmurou ele. A quem eu estou perguntando? Ele riu. Ele era o único ali. Assim que morresse, as feras viriam devorar seus restos mortais, sem dúvida. Ele rezou para que antes que a maldição do rei sem vida surtesse efeito, elas se livrassem dele de vez. Bem, mesmo que as coisas não saíssem tão bem, seria depois de sua morte. Ele não precisava se importar. Podia chegar ao fim silenciosamente ali. Isso foi o melhor a se fazer. Muito melhor do que ter outra pessoa morrendo nos braços dele novamente. Ele odiou aquilo. Nunca mais quis passar por isso. Se ele tivesse vivido interagindo com outras pessoas, mesmo que não tivesse sido como soldado voluntário, um dia teria perdido alguém. Afinal, todos os seres vivos estão fadados a morrer. Morrer. E daí? Era simples, óbvio. Ei, nerd. Já fazia um tempo que ninguém me chamava assim. Tanto tempo, aliás, que eu tinha me esquecido de como isso já havia acontecido. Keanesburg, não há de Nova Jersey, Colorado. Naquela cidade com cerca de 1000 habitantes, quase todo mundo se conhecia, e por ter nascido otaku, eu não era apenas minoria, eu era uma criatura rara, e isso tornava a vida lá extremamente difícil. Eu era otaku desde que me lembro, e em algum momento começaram a me chamar de nerd. Embora eu continuasse sendo alvo de zombaria horrível das outras crianças da vizinhança, não tive outra opção a não ser agir como um inseto que gruda na roupa e entra na casa sem que a pessoa perceba, e sutilmente convencê-los a me deixar participar da brincadeira. Eu estava farto de mim mesmo por fazer aquilo, e pensei que talvez fosse mais feliz se eles me oprimissem e me afastassem, mas para eles eu era apenas uma barata otaku, que não valia a pena o trabalho de me intimidar. Bem, eu mesmo consegui perceber que era inútil e em parte devido à influência do meu pai, que tinha problemas com a bebida e era ateu, eu não acreditava em Deus. Não haveria salvação. Eu viveria com o fato de que esta cidade, este país e todos os outros simplesmente morreriam, e eu estava pelo menos a 1/3 do caminho para levar isso a sério. Mas eu definitivamente nasci otaku. Um dia descobri os animes japoneses na internet e também comecei a ler mangás. Eu tinha um sonho. Queria ir ao Japão. Não havia Deus nem céu, mas no Japão havia o paraíso. Isso me deu forças. Ei, nerd. Eu tinha um sorriso idiota no meu rosto cheio de espinhas. Mas quando Matt, o grandalhão que passou mais de 5 anos zombando de mim, me chamou assim, eu perdi a cabeça e pulei em cima dele. Meu ataque surpresa foi um sucesso, e eu empurrei Matt para baixo, montei nele e desferi golpes ineficazes em seu rosto. Naquele momento, meu coração estava ficando mais forte, mas meu corpo ainda estava fraco, então eu não conseguia realmente acertar o Matt. Naturalmente, assim que ele se recuperou do susto, Matt me empurrou facilmente para longe. Seus golpes não foram tão ineficazes, e eu realmente apanhei bastante. Mesmo assim, não implorei por misericórdia. Me defendi o melhor que pude, cerrei os dentes e aguentei firme até que o ataque feroz de Matt cessasse. Parecia que eventualmente os punhos de Matt começaram a doer, e ele foi embora, proferindo palavrões enquanto caminhava. Keanesburg. Eu estava deitado na beira da estrada na rua South Pine, sozinho, cantando baixinho uma canção de vitória para mim mesmo. Eu era um otaku, mas não era fraco. Nem estúpido. Eu ficaria mais forte e realizaria meu sonho. Quanto tempo havia se passado desde então? Por que eu estava ali? Meu sonho não havia se realizado? Sim, eu tinha estudado japonês. Meus livros didáticos eram principalmente de anime e mangá. Também ouvia músicas de anime e J-pop. Lia romances japoneses também. E também estudava. Inicialmente, eu me saía melhor nas ciências, mas depois de estudar japonês, parei de odiar tanto as matérias de humanas. Enquanto corria e me alongava, praticava musculação e treinava. Mesmo que eu nunca fosse ficar tão grande quanto Matt, ganhei um pouco de massa muscular. Eu não era popular entre as garotas. Não, não só entre as garotas. Ninguém, nem mesmo os garotos, queria ter nada a ver comigo. Suportei a solidão e finalmente pisei em solo japonês como estudante de intercâmbio. Fiquei por cerca de 1 ano. Passava os dias pensando, nunca quero voltar para casa. Por que eu não poderia ter nascido neste país? De qualquer forma, o país era perfeito para mim. Naturalmente, eu ainda era um otaku, mas isso na verdade fez com que os japoneses sentissem uma certa afeição por mim. Com minha família anfitriã, os Asaki, senti um amor familiar caloroso que nunca havia experimentado com minha família de verdade. Em uma escola de ensino médio japonesa, um lugar que eu sonhava em frequentar, pude fazer amigos de verdade pela primeira vez. Eu também encontrei o amor. Com uma garota japonesa do ensino médio, uma estudante do primeiro ano, Satsuki. Sim, arrumei uma namorada com o mesmo nome daquela garota de Totoro.
Satsuki e eu demos as mãos e saímos para um encontro. Caminhamos por um aterro, atravessamos uma ponte, entramos em uma livraria e sentamos em um banco de parque. Jessie, seu japonês é muito bom, Satsuki sempre me dizia. É tão natural, ela dizia. Senti como se tivesse ido ao paraíso. Posso não acreditar em Deus, mas se ele me levasse para o paraíso, tenho certeza de que seria assim que me sentiria. Eu beijei Satsuki. Foi um beijo doce, em que apenas nossos lábios se tocaram. Mas foi só isso. Eu estava hesitante. Quer dizer, eu teria que voltar, e não poderia ficar com a Satsuki para sempre. Esse foi o primeiro beijo dela? Eu queria perguntar para a Satsuki, mas nunca conseguiria fazer isso. Quer dizer, se não fosse, que diferença faria? Se eu fosse o segundo, o terceiro dela, eu me sentiria mais à vontade para levar o relacionamento adiante, talvez até transar com ela se as coisas corressem bem. Era só isso? Eu não conseguia pensar dessa forma. Eu realmente amava a Satsuki. Por mais infantil que isso possa parecer em retrospectiva, eu queria amar a Satsuki com toda a sinceridade que eu conseguisse reunir, sem deixar de ser fiel a mim mesmo. Naturalmente eu tinha desejo sexual. Me sentia tão reprimido depois dos nossos encontros, mas não queria usá-la só para lidar com isso. Mesmo quando eu voltasse para casa, teríamos a internet, então daríamos um jeito. Não havia garantia de que um relacionamento à distância não daria certo. Mesmo assim, apesar de me convencer disso, era difícil de acreditar. Se eu pudesse ficar no país e visitá-la no Shinkansen ou algo do tipo, seria uma coisa, mas teríamos o vasto Oceano Pacífico nos separando. Pensando bem, não daria certo. Conforme o dia da minha partida do Japão se aproximava, Satsuki me disse, não me importo com um relacionamento à distância. Eu simplesmente repetia que a amava. Era assim que eu realmente me sentia. Mas eu não queria deixar claro que estávamos terminando e magoá-la. Eu também não estava pronto para me machucar. Durante algum tempo depois que saí do Japão, nos comunicamos pela internet, mas nossas várias sessões de videochamada diárias eventualmente se tornaram uma só, e depois uma cada vários dias. Por fim, Satsuki disse, Jessie, você não está um pouco fria ultimamente? E quando me desculpei, ela me respondeu rispidamente. Era isso. Ela provavelmente tinha encontrado outro cara de quem gostava. Eu já tinha a sensação de que isso ia acontecer há algum tempo, mas não tinha intenção de perguntar. Eu ainda amava Satsuki, mas isso me dava ainda mais motivos para não prendê-la. Eu queria que ela fosse feliz mais do que qualquer outra pessoa. Por não estar ao lado dela, eu nem sequer podia segurar a mão da Satsuki. Era por isso que eu estava bem com isso. Eu repetia isso para mim mesma. Mesmo assim, eu ainda planejava voltar para o Japão. Não era que eu odiasse meu próprio país. Simplesmente não combinava comigo. Vivendo lá, eu me sentia uma estranha. Sentia que meus pais não eram meus pais de verdade. Sentia como se tivesse nascido em uma terra distante e só tivesse crescido ali por engano. Quer dizer, não importa como você me olhasse, eu era apenas um cara branco que cresceu em uma pequena cidade americana como Kennesburg, teve uma vida familiar ruim, mas não terrível, tirou boas notas, conseguiu frequentar uma boa escola de ensino médio e entrou em uma universidade bastante decente. Mas aquilo estava errado. Aquela não era eu. Tenho certeza de que ninguém entenderia, mas eu entendi. Eu não conseguiria ser feliz aqui. Se eu estivesse no Japão, eu poderia ser eu mesmo. Eu poderia viver do jeito que eu quisesse. E mesmo que não conseguisse me reconciliar com a Satsuki, eu poderia encontrar uma garota maravilhosa para amar. E quem sabe um dia eu poderia até construir uma família. Quando chegasse a hora, eu tinha certeza de que finalmente seria capaz de amar meus pais. Não importava o que mais tivesse acontecido, eles me trouxeram ao mundo. Sem dúvida, eu seria grato e faria tudo o que pudesse para ser um bom filho. Em outras palavras, tudo ficaria bem. Tudo melhoraria. Eu estava confiante. Durante meu ano como estudante de intercâmbio, minha autoconfiança havia crescido. Então, enquanto frequentava a universidade, usei diversos métodos, legais e ilegais, para ganhar dinheiro. Quando consegui juntar o suficiente para alguns meses lá, minha paciência se esgotou. Fiz uma pausa nos meus estudos e voei do aeroporto internacional de Denver para Seattle, Vancouver e finalmente Narita. Finalmente eu havia retornado ao Japão. Felicidade e alívio. Era isso que eu sentia. Por quê? Sombrio, Gar. Que estranho, pensei. Eu estava no Japão. Ou eu deveria ter sido. Enquanto ganhava dinheiro das maneiras que aprendi na universidade, eu vivia a vida de otaku. Fiz mais amigos. Não apenas amigos otaku. Também passei a conviver com pessoas comuns. Eu não ia muito perto de Roppongi, mas Nakano, Shinjuku e Akihabara eram como meu quintal. O tempo que eu pretendia ficar foi se estendendo aos poucos, e comecei a pensar no que eu poderia fazer para prolongar minha estadia. Em primeiro lugar, eu não podia simplesmente abandonar a universidade. Provavelmente seria uma boa ideia explicar as coisas aos meus pais também. Eu precisaria voltar para casa por um tempo, mas isso seria um transtorno. Mas eu não podia simplesmente ficar aqui desse jeito. Seria muito mais fácil viver aqui se eu tivesse um emprego de verdade. Eu tinha algumas pistas sobre isso. Pode parecer estranho eu mesmo dizer isso, mas eu era inteligente. Eu era uma pessoa bastante talentosa. Não importa o que eu fizesse, eu nunca era o melhor, mas eu conseguia me virar melhor do que a maioria. Então, eu estava no Japão. Eu deveria estar no Japão, então por quê? Porque eu estava em Gringar. Sem que percebesse, já havia chegado a Gringar. Uma lua vermelha. A lua estava vermelha, e isso surpreendeu. O que exatamente aconteceu? Não adiantou nada. Ele não sabia. De qualquer forma, aquilo não era o Japão. Era Gringar. Ou será que tudo aquilo foi um sonho? Ele abriu os olhos que haviam se fechado em algum momento. Nuvens dispersas. Ele podia ver o céu azul pálido. Não era o céu de Tóquio. Tóquio. Isso mesmo. Eu estive em Tóquio. Não há dúvida disso. Mas isto é nas montanhas. Em uma das 7 montanhas com seus picos característicos. O Vale Quebrado, onde os elfos cinzentos viviam, ficava na base delas.
Sim, este é Gringar. Ele conseguia se lembrar dos detalhes de todos os camaradas que conhecera e com quem se despedira ali. Tinha também uma lembrança igualmente vívida dos rostos de Satsuki e de todos os seus amigos em Tóquio. Esquisito. Ele os havia esquecido durante todo esse tempo. O que tinha acontecido? Como ele tinha acabado nessa situação? Isso não importava mais. Porque ele ainda respirava. Até a dor parecia distante. Ele ia morrer. Oh, será que vou morrer? Quero ver a Satsuki. Será que sou estúpido? Quantos anos se passaram desde a última vez que nos vimos? Estar meio morto está mexendo com a minha cabeça. Não, mas minha consciência está surpreendentemente lúcida. Duvido que consiga mexer um dedo sequer, e minhas pálpebras estão semicerradas. É óbvio que vou morrer em breve. Mesmo assim, será que vou morrer? Morrer assim? Isso foi inesperado. Ele esperava que sua existência se tornasse mais restrita, que ele a perdesse de vista, que suas emoções e pensamentos se tornassem mais tênues, e que então não restasse nada. Se ele não morresse instantaneamente, era assim que ele imaginava que seria o fim. Não era assim que a morte era? Eu vou morrer, a qualquer momento. Ainda não? Quando é que isso vai acabar? Já chega. Pensar que ele teria que ficar sentado aqui, esperando impacientemente pela morte. Outra coisa. Pense em outra coisa. Chega de falar de morte. Era inevitável. Era isso que tornava a morte assustadora. Ele sabia disso agora por experiência própria. Mas não havia como evitar. Se demonstrasse medo, ficaria com medo de verdade. Era a hora de se distrair. Gringar. O que havia de errado com aquele mundo? Era diferente, um mundo diferente? Ou seria em algum lugar da Terra? Não havia como uma Terra tão vasta e inexplorada pelo homem ainda existir. Nesse caso, não era a Terra. Outro planeta? O primeiro exoplaneta fora descoberto em 1995. Muitos outros foram encontrados desde então. Havia vários deles na zona habitável, adequados para o surgimento da vida, mas todos estavam distantes. A menos que viagens mais rápidas que a luz tivessem se tornado possíveis, como em algum romance de ficção científica, não havia como chegar até eles. Ele não podia afirmar que a teoria do planeta alternativo fosse realista. Realista? Havia magia em Gringar. Diziam até que existiam deuses. Para começar, aquele lugar não era realista. O que significava? Não era realidade? Será que foi mesmo um sonho? Impossível. Nenhum sonho foi tão longo, coerente, envolvente em todos os sentidos, detalhado e ao mesmo tempo vago e profundo. Isso não era um sonho. Era uma realidade indiscutível. Mesmo assim, Tóquio, no Japão, e Gringar não estavam conectados. Havia uma desconexão intransponível entre eles. Era um mundo diferente. Um mundo paralelo, como na teoria dos muitos mundos. Algum efeito teria transferido para um desses mundos paralelos inobserváveis? Era uma ideia ridícula. Ele não tinha problema em levantar a hipótese de que, por uma probabilidade infinitesimalmente pequena, tal coisa pudesse ter acontecido. Mas não era isso. A maioria dos soldados voluntários em Alterna eram pessoas na mesma situação que ele. Essa era a realidade. Essa era a realidade. Mas e se não fosse? Como ele acreditava que aquilo era a realidade, conseguiu acreditar que aquilo também o era. E se aquele mundo, que lhe servirá de base para julgar o que era a realidade, nunca tivesse sido a realidade? De repente, uma ideia lhe ocorreu. Teoria da simulação. Se formas de vida sencientes como os humanos, por exemplo, inventarem um computador e essa tecnologia se tornar avançada o suficiente para simular um universo, as chances de tal simulação ser criada são incrivelmente altas. Se a humanidade dentro da simulação, por sua vez, se tornar avançada o suficiente para simular o universo, provavelmente haverá uma simulação dentro da simulação. Essa simulação certamente terá outra simulação dentro dela também. Essas simulações reproduziriam o universo inteiro, de modo que as formas de vida individuais dentro da simulação se comportariam como se existissem de fato. Seria improvável que as pessoas simuladas percebessem que estavam sendo simuladas. Mesmo que suspeitassem disso, não havia fundamentalmente nenhuma maneira de provar que aquele mundo era uma simulação. Naturalmente, também existia a possibilidade de ele não estar vivendo em uma simulação, mas sim ser um habitante do único mundo verdadeiro. Contudo, se fosse possível simular um universo, seria apropriado supor que não haveria apenas uma simulação sendo realizada, mas muitas. Com simulações rodando dentro de simulações, seria lógico deduzir que existiria um número infinito de universos simulados. Em comparação, só existiria um mundo real. No fim, ele era uma pessoa em uma simulação ou uma pessoa vivendo no mundo real, no infinito ou no um. Naturalmente, as chances de ele estar vivendo em uma simulação eram esmagadoramente maiores. Originalmente, essa hipótese fora proposta por um sueco cujo nome ele não se lembrava. Teria lido em algum livro ou algo assim? Naquela época, ele pensou, faz muito sentido, mas não levou muito a sério. Afinal, a realidade diante dele era muito mais importante. E os obstáculos tecnológicos eram tão grandes que ele achava irrealista imaginar sequer simular uma única pessoa. Simular o universo inteiro devia ser impossível, pelo menos naquele momento. No entanto, o tempo passou. O ENIAC, considerado o primeiro computador, foi concluído em 1946. Em apenas algumas décadas, os computadores evoluíram a passos largos. Nesse caso, e daqui a um século, como as coisas estariam daqui a um milênio? Se a humanidade não tivesse sido extinta, certamente seria possível simular o universo algum dia. Se esse tempo certamente chegaria, a teoria da simulação não seria apenas uma teoria. Por exemplo, imagine um mundo simulado. Suponha que exista uma simulação B dentro dele, que já foi realizada diversas vezes.
E que na simulação B exista a simulação C, que também já foi realizada diversas vezes. E se um bug ou algo do tipo em B enviasse pessoas de B para C? Mesmo que essa fosse a resposta correta, as pessoas que viviam dentro da simulação não seriam capazes de demonstrá-la. No entanto, comparado a pensar que uma pessoa de Tóquio, Japão, na Terra, no mundo real X, foi transferida para Alterna, em Gringar, no mundo real Y, era muito mais fácil de aceitar. Uma simulação. Uma simulação, é? Ele próprio vivia numa simulação dentro de uma simulação. Quando pensava nisso, sua vida de repente parecia muito mais trivial. Estava vazio. Ainda assim, ele acreditava que as coisas eram como você as imaginava, e que não existiam céu ou inferno, que eram cientificamente impossíveis. Mas talvez o mundo além da morte também fosse simulado. Se assim fosse, a morte não seria um fim, mas uma jornada para um novo mundo. De qualquer forma, tudo não passou de uma simulação. Tem alguém observando, ele murmurou. Sim, estou assistindo. Ele obteve uma resposta. Sem chance. Ele não conseguia mover a cabeça. Procurou o orador usando apenas os olhos. Lá, aos seus pés, abaixando-se. Ela usava um capuz, então ele não conseguia ver seu rosto, mas provavelmente era uma mulher. Ele também achou que a voz era mais feminina do que masculina. Suas palavras eram na língua comum de Gringar, falada por humanos, elfos e anões. Pensando bem, porque a língua comum era idêntica ao japonês. Agora que ele refletia sobre isso, a língua dos mortos-vivos era meio parecida com o inglês. Acho que não importa, murmurou ele. De qualquer forma, você estava falando sobre algo interessante, disse a mulher. Tal, rei? Quem era? Você? Eu? Estava falando, em voz alta? Ah, eu não pensei que tivesse alguém lá. Eu pensei que fosse só eu. Um urso te pegou? Até mesmo um simples aceno de cabeça parecia que encurtaria sua vida. Que piada! Qual o problema nisso? Ele não tinha muito tempo de vida. Se a morte chegasse em 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto ou 30 segundos, não faria tanta diferença assim. Além disso, sua vida era quase certamente apenas uma simulação, então era ridículo pensar em vida e morte. Ambas eram insignificantes. Não havia nada de valor. Foi estúpido e ridículo. Ele desejava poder morrer logo. Ele queria desaparecer. O urso parecia perigoso se fosse deixado em paz, então eu o matei, disse a mulher. Acho que provavelmente foi o urso que fez isso com você. Oh, sim? O que está errado? Na verdade, nada. Não tinha nada demais. Não havia nada que pudesse ser feito. Pensar que à beira da morte, ele ainda seria capaz de se sentir assim. Você está chorando? Perguntou a mulher. É bem possível que sim. Ele não queria perceber isso. Ele queria morrer sem saber de nada. Era mais fácil daquele jeito. Como as coisas foram parar assim? Independentemente da causa, ele havia sido transferido de Tóquio, no Japão, para Gringar. Quando isso aconteceu, ele havia esquecido quase tudo sobre aquele mundo. Pensando bem, talvez tenha sido um ato de misericórdia. Não havia necessidade de saber. Era melhor não saber. Ele não precisava pensar nisso. Se ele era apenas uma simulação ou não. Se foi coincidência ou inevitabilidade, ele era uma única forma de vida nascida em um determinado lugar, um único ser humano. Às vezes com diligência, outras com preguiça, e outras ainda com desespero, ele deixava seu tempo limitado passar e um dia morreria. Havia aqueles que eram louvados como heróis, outros que eram ridicularizados como covardes e outros que eram desprezados. Havia aqueles que amavam as pessoas e traziam felicidade, e aqueles inúteis que roubavam ou prejudicavam os outros. Havia até mesmo aqueles que às vezes eram virtuosos e em outras manchavam as mãos com atos vilões. Fossem insignificantes, grandiosos ou algo entre os dois, todas as vidas eram únicas e cada uma tinha seu valor. No mínimo para essas pessoas, elas representavam a única vida que tinham. O melhor era morrer com essa sensação. Se ele pudesse acreditar nisso, ele queria. Ele não conseguia mais. Você quer evitar a morte? Perguntou a mulher. Ele não tinha mais forças para responder. Mas se pudesse, diria. Com toda a sua alma, gritaria aos 4 ventos. Sim. Ele gritava, eu não quero morrer. Ele pensava que já havia se preparado para morrer há muito tempo, mas agora suspeitava que toda aquela preparação havia sido vã. Ele não queria morrer assim. Eu sei. Quer eu queira, quer não, vou morrer. Não tem jeito de evitar. Mas eu não quero. Será que quero viver mais? Não sei. Mas não quero morrer me sentindo assim. Há um jeito. Só um, dizia a mulher, em algum lugar ao longe. Muito, muito longe. Não, provavelmente não era isso. Ele provavelmente ia embora também. Ele não conseguia mais enxergar nada. Ele estava morrendo. Você parece saber coisas fascinantes, então prefiro não deixar você morrer assim, disse a mulher. Eu queria pelo menos saber seu nome, mas isso pode esperar. E então a mulher acrescentou, até mais. Já devemos tê-los abalado a essa altura. Haruhiro continuava pensando. Será que ele estava sendo ingênuo? Respirando silenciosamente apenas pelo nariz, ele fez uma leve careta. Seu corpo não estava em más condições. Não doía em nenhum lugar em particular e se sentia agradavelmente relaxado. Estava com fome, mas não faminto. Seu problema era psicológico. Foi difícil correr por aí. Mesmo assim, ele finalmente conseguiu despistar seu perseguidor. Mas no momento em que sentiu aquele alívio, urrou, 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 ele ouviu a voz. Parecia que ainda estava sendo perseguido. Isso ia além de mera persistência. Seu perseguidor tinha um grau inacreditável de tenacidade. Estava a uns 50 metros de distância. Não, mais perto do que isso. Ele queria espiar por trás da árvore em que estava encostado e ver com os próprios olhos. Mas eu não vou, ok? O olfato da criatura era aparentemente mais apurado que o de um humano, mas não chegava ao nível do de um urso. Ela também não tinha a audição de um cão ou gato, e sua visão não devia ser muito melhor que a de um humano.
Mesmo assim, essas criaturas conseguiam detectar a presença de coisas que os humanos não conseguiam. Talvez não fosse que elas fossem especialmente perspicazes, mas sim que os humanos eram simplesmente pouco inteligentes. Eles são superiores a nós. Com esse pensamento firmemente em mente, Haruhiro teria que agir com cuidado, cautela e prudência, com ainda mais prudência. Movendo apenas os olhos e a cabeça, ele olhou ao redor. Verde, 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 verde. Havia outras cores ali também, mas folhas verdes, grama, trepadeiras e musgo estavam por toda parte, então parecia que o lugar inteiro havia sido pintado apenas de verde. Esta era a região sudoeste das montanhas Kuaron. Os Vivern viviam no norte, então ele presumiu que esta área fosse relativamente segura. Ele não viu nenhum viver sobrevoando, então provavelmente era mesmo. A encosta da montanha era florestada e densamente. A inclinação era íngreme em alguns lugares e suave em outros, e havia galhos de árvores cobrindo-a, bloqueando a luz do sol e tornando o local sombrio em algumas partes. Não havia muita iluminação chegando à superfície, o que facilitava bastante as coisas. Ao refletir sobre o assunto, percebeu que as áreas ao redor de Alterna e do Buraco Maravilha podiam ficar extremamente quentes ou frias às vezes, mas nunca permaneciam assim por muito tempo. Graças a isso, nunca havia se preocupado muito com as estações do ano. Além disso, como estavam em Darungar havia mais de 200 dias, Gringar estava em pleno julho, aparentemente mesmo que não lhe parecesse isso. Era verão. Mesmo em silêncio, ele sentia o suor escorrendo pela pele. Estava na sombra, então não era tão ruim quanto poderia ser. Ainda assim, a umidade estava bastante alta. Urrô, 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 urrô. Seu perseguidor estava piando novamente. Seria aquele grito característico, produzido pela vibração do peito e da garganta, uma forma de transmitir informações para o resto do grupo? Ou estaria avaliando a reação de seu alvo, Haruhiro? Seja como for, os gritos vinham de um pouco mais perto desta vez. A criatura estava se aproximando dele. Onde estavam os outros? Será que estavam bem ao lado dele? Seus próprios camaradas estavam a cerca de 25 metros dali, escondidos, espalhados entre buracos no chão e arbustos. Ele provavelmente estava com um olhar muito sonolento agora. Ele não estava cansado, é claro. Nem um pouco. Deveria ele voltar e se juntar aos seus companheiros? Ele tinha certa confiança em sua habilidade de furtividade, mas e se seu perseguidor o detectasse? Queria correr o mínimo de riscos possível, mas se o cerco continuasse, ele seria encontrado mais cedo ou mais tarde. Não conseguiria lidar com a situação sozinho, então precisaria da ajuda de seus companheiros, custasse o que custasse. Ele hesitou por um segundo, talvez dois. Assim que se decidiu e começou a se esgueirar, ouviu passos e algo colidindo violentamente com as árvores, empurrando-as para o lado. Seu perseguidor gritou. Estava correndo. Correndo em sua direção. Será que o tinham encontrado? Não era hora de relaxar e agir sorrateiramente. Corra, 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 corra. Mas aquilo era uma floresta densa nas montanhas. O chão ali era coberto por raízes de árvores, pedras salientes e musgo, tornando fácil escorregar. Seus perseguidores se moviam de quatro, com as mãos no chão. Esse tipo de locomoção apoiada nos nós dos dedos permitia que eles não perdessem o equilíbrio, mesmo em terrenos irregulares. Se estivessem em terreno plano, talvez não fosse tão grave, mas ali eles claramente tinham a vantagem. Uma vantagem esmagadora, aliás. Em pouco tempo cairia sobre ele. Se virasse as costas, seria morto. O que ele faria então? Volte atrás e encare a situação. Chame seus companheiros. Suporte os ataques de seu perseguidor. Ganhe tempo até que seus companheiros cheguem. Esse era o único jeito. Quando ele parou, ouviu um funiaal, alto e agudo. Kishi! Haruhiro gritou. Uniaya. Essa era a voz de Uniaya. Ele se virou. Ao que parece, seu perseguidor também ficou surpreso, pois estava olhando para cima e para a esquerda. Haruhiro não pensou. Esta é a oportunidade perfeita. Mesmo assim, a atenção do perseguidor não estava nele agora. No instante em que percebeu isso, seu corpo agiu por conta própria. Sacando seu estilete e a faca com guarda-mão, ele avançou contra seu perseguidor. Tinha cerca de 2 metros de altura. Não estava em pé, porém, então sua cabeça ficava a cerca de 1,5 metros do chão. Mesmo assim, era enorme. Um macaco. Tinha a constituição de um macaco grande, embora a superfície do seu corpo fosse coberta por uma pele semelhante a uma carapaça, como uma estrutura de exoesqueleto marrom escuro. Era quase como se estivesse usando uma armadura. Os machos possuíam uma juba espessa que crescia da nuca até as costas e ficava vermelha quando atingiam a maturidade. Esses machos, chamados de dorsais ruivos, formavam um grupo, incluindo várias fêmeas e seus filhotes com eles próprios no centro, vivendo com elas enquanto caçavam. Guerreiros. Era assim que os chamavam. As fêmeas eram menores que os machos, mas seu perseguidor era um gavião de costas vermelhas macho. Seus braços, pescoço, ombros, peito, estômago, cintura e pernas eram assustadoramente poderosos. Mesmo à primeira vista parecia ter muita musculatura. Na verdade, até mesmo uma fêmea pequena poderia despedaçar uma pessoa. Os gaviões de costas vermelhas eram loucos. Tão loucos que se Haruhiro lutasse de forma justa, não teria a menor chance de vencer. É claro que ele estava com medo. Mas isso não era verdade para a maioria dos inimigos? Em outras palavras, as coisas continuavam como sempre. Eu vou fazer isso, gritou ele, animando-se para a ação e chamando seus companheiros. Então saltou sobre a aranha viúva negra. A aranha viúva negra virou-se para ele e gritou, Duo! Seus braços. Estava balançando o braço direito. Se Haruhiro levasse um golpe desses, cairia instantaneamente. Ele parou abruptamente como havia planejado. A mão direita passou zunindo bem diante de seus olhos. Sem tempo para hesitar, o braço esquerdo também veio. Foi um golpe lateral, estendendo a mão. Se aquele braço esquerdo o atingisse, ele estaria perdido. Era por isso que ele precisava manter a calma. Observe com atenção, disse para si mesmo. Desvie.
Não recue. Para a direita. Para frente e para a direita. Jogue-me para lá. Ao passar por perto, roçou o braço esquerdo da criatura e foi para a esquerda dela. Rolando, tentou ficar atrás dela. Mas ela não deixou, saltou no lugar e girou. Sem hesitar, Haruhiro mudou de direção. Quando rolou para trás, o dorso vermelho estava um pouco lento demais. Ele atacou, ou deu a impressão de que ia atacar, e a aranha viúva negra se enrijeceu. Mas logo percebeu que era uma finta, uma ameaça sem fundamento. Aquela presa não representava nada a temer. Percebendo isso, mostrou seus dentes caninos e avançou para cima dele com ferocidade. Agora que a situação havia chegado a esse ponto, não havia mais espaço para ameaças e truques. Estava se fechando sobre ele, a uma velocidade incrível. Haruhiro recuou. Talvez não conseguisse se esquivar do próximo. Mas mesmo que não fosse muita coisa, tinha conseguido ganhar algum tempo. Esse sempre fora seu objetivo. Dark, vá. Ele ouviu a voz de um camarada. Ele imediatamente baixou a postura. Algo passou voando por cima de sua cabeça. Então uma criatura negra humanoide, ou melhor, em forma de estrela Dark, o elemental, colidiu com o dorso vermelho. Ah, fu! Seu corpo inteiro estremeceu e sua cabeça foi jogada para trás. Parecia que ia cair ali mesmo, mas conseguiu resistir. Ainda assim havia sofrido danos. Agora era a hora. Haruhiro se virou. Não para fugir. Ele precisava criar distância entre eles. Haruhiro, bradou um homem alto. Ele usava um capacete em forma de cabeça de falcão, carregava um escudo de metal e empunhava uma grande katana em uma das mãos. Enquanto avançava, ele gritou. Ohen! Um homem grande, cujo corpo inteiro estava coberto por tecido e couro escarlate e índigo, seguiu o exemplo. Seria ele um homem? Bem, provavelmente fora um em vida, mas não era mais humano. Era um golem de carne. Kuzaku Emba, estou contando com vocês, gritou Haruhiro. Sim, senhor. Kuzaku respondeu com entusiasmo, enquanto Emba permaneceu em silêncio. Os dois passaram por ele. Quando ele se virou, Kuzaku estava brandindo sua grande katana, e Emba estava brandindo seu longo e grosso braço esquerdo contra o urso vermelho. No Hagafen, gritou Kuzaku. No Ofen, gritou a aranha viúva negra. A cobra vermelha brandiu ambos os braços, derrubando a grande katana de Kuzaku e o braço esquerdo de Emba. Emba recuou, mas Kuzaku manteve-se firme. O braço direito da cobra vermelha e depois o esquerdo desferiram golpes em Kuzaku em rápida sucessão. Kuzaku moveu seu escudo da direita para a esquerda, bloqueando-os. Ha! Nuva! Quá! Ele estava parando completamente cada um deles. Quando Kuzaku apertava sua defesa daquela maneira, nada a abalaria. Ele tinha mais de 190 centímetros de altura, e mesmo com os quadris flexionados e a cintura baixa, ainda parecia muito grande. Com uma exclamação silenciosa, Emba pressionou o dorso vermelho pela lateral. Incapaz de resistir, o dorso vermelho saltou para trás na diagonal. Ha! Kuzaku desembainhou sua grande katana com o escudo ainda erguido e partiu em perseguição. Ele executou um combo encadeando estocada e punição. O dorso vermelho recuou. Emba parecia que planejava contorná-lo por trás. Eles estavam adiando. Não, ainda era muito cedo para pensar isso. A aranha viúva negra estava com as costas encostadas em uma árvore, ou pelo menos parecia, mas então saltou. Para trás. Em seguida, impulsionando-se de uma árvore, saltou em direção a Kuzaku. Kuzaku mal conseguiu se defender do ataque surpresa do urso vermelho. No entanto, acabou sendo chutado para longe, escudo e tudo, e caiu no chão. Emba tentou intervir e ajudar, mas o dorso vermelho o derrubou com um único e violento golpe de seu braço. Parecia que Kuzaku havia concluído que não conseguiria escapar. Ele tentou proteger a parte superior do corpo com seu escudo. Gritou o guerrilheiro. A guerrilha era tenaz e inteligente. Para evitar um ferimento fatal, Kuzaku optou por proteger a cabeça, o pescoço e o torso, onde ficava o coração. Não estava errado. Era a escolha certa, mas isso deixou sua metade inferior indefesa. A aranha viúva negra não deixou isso passar e agarrou Kuzaku pela perna direita, arremessando com toda a sua força. Kuzaku, ele disse. Haruhiro gritou apesar de tudo. Kuzaku voou cerca de 5 metros antes de colidir com o tronco de uma árvore e cair no chão. Foi impressionante que mesmo depois de passar por isso, ele não tenha largado sua grande katana nem seu escudo. Ele está bem, Haruhiro disse para si mesmo. Não sei se ele consegue ficar de pé ou não, mas enquanto ele estiver respirando, podemos dar um jeito nisso tudo. Mary, cuide de Kuzaku. Certo. Sim. Haruhiro gritou. Miau. Não havia necessidade de chamá-la, né? Percebeu Haruhiro. A caçadora já estava em posição baixa, suas longas tranças e capa esvoaçando atrás dela enquanto se aproximava do dorso vermelho. Em suas mãos, ela segurava uma espada de um só gume. Ela empunhava uma katana com as duas mãos. Ela a encontrara em um lugar chamado Monte das Katanas. As habilidades que ela dominava eram para uso com um facão, uma ferramenta originalmente usada para quebrar lenha e cortar galhos. A katana não era uma arma de caçador. No entanto, sua destreza com a katana era tão genuína que ele teve que admitir que isso não importava. Primeiro, ela usou o golpe de limpeza como se estivesse tentando cortar algumas plantas, e então executou um golpe diagonal cruzado. Essa combinação especial dela parecia ainda mais eficaz agora do que quando ela usava um facão ou uma espada curva. Quando a cobra vermelha saltou para o lado para se esquivar, Yumi deu uma cambalhota para frente e desferiu um golpe com sua katana. Tigre furioso. Intimidado pela ofensiva determinada e audaciosa de Yumi, o dorso vermelho recuou ainda mais. Era ali que Emba se aproximava. Um chute voador. A tartaruga vermelha recebeu o chute voador de Emba no lado esquerdo e cambaleou. Mary estava ajudando Kuzaku a se levantar. Graças a Yumi e Emba que mantiveram o urso vermelho afastado, Mary pôde se concentrar no tratamento de Kuzaku sem preocupações. Yumi soltou um grito de raia. E Emba silenciosamente atacou a cobra vermelha. Foi ali que tudo começou.
Será que conseguiriam perfurar sua pele semelhante a uma carapaça? Ela se agachou, assumindo uma posição onde podia cobrir a cabeça com os dois braços. Um dia, a katana de Yumi se recuperou. Emba desferiu outro chute voador, mas desta vez o dorso vermelho nem sequer se mexeu. Imediatamente partiu para o contra-ataque. Batendo as duas mãos no chão, aproveitou o rebote para derrubar Emba. Emba não conseguiu evitar o golpe e foi derrubado. O dorso vermelho tentou subir em cima de Emba, mas Yumi soltou outro grito estranho e desferiu uma série de golpes cortantes contra ele. Aquilo não adiantava. Sua pele semelhante a uma carapaça repeliu o golpe. O dorso vermelho não tinha mais medo da katana de Yumi. Se continuasse assim, acabaria pegando Emba. Não que eu vá permitir. Haruhiro também não havia ficado de braços cruzados o tempo todo. Ele guardou a faca com a guarda, avaliou a situação do combate, apagou sua presença com furtividade e subiu em uma árvore. Ele não conseguiu ficar diretamente acima do redaque de Emba, mas isso serviria. Se ele pulasse na direção das 2 horas, conseguiria alcançá-los. Ele saltou. A ponta de seu estilete era afiada. Normalmente mal conseguia cortar alguma coisa, mas se ele exercesse força suficiente no ângulo certo, poderia até perfurar uma armadura de metal sólido. Redak pareceu ter notado Haruhiro. Tentou olhar para cima, acima da cabeça. Foi então que atacou. Haruhiro cravou seu estilete no topo da cabeça da criatura, um pouco à esquerda do centro. Ele não havia pensado na aterrissagem, mas acabou se agarrando ao corpo dela. A cobra vermelha soltou um grito incoerente enquanto se contorcia. Ela girou os braços, golpeando Haruhiro com força. Os impactos eram incríveis, mas ele não a soltava. Como se ele fosse fazer isso algum dia. Ele sentiu. O estilete de Haruhiro não apenas rompeu a pele semelhante a uma carapaça da cobra vermelha, mas também seu crânio. Talvez até tenha atingido seu cérebro. Segurando o cabo do estilete com as 2 mãos, ele desferiu um golpe com toda a sua força. Guaalhai. A aranha viúva vermelha ou estava sentindo uma dor insuportável, ou estava tentando se livrar de Haruhiro, porque finalmente começou a rolar. Haruko. Yumi gritou. Haru. Não era Mary, era Shuro Setora. Ele não teve tempo de olhar em volta, mas podia ouvir as vozes de seus companheiros. Ainda não. Ele ainda pode resistir. Haruhiro apertou as pernas em volta do corpo da cobra vermelha. Não importava o quanto os chifres peludos o perfurassem, ou onde atingissem sua cabeça, ombros, costas e quadris, ele continuava a cravar seu estilete na cabeça da criatura. Ele ia impedir que aquela coisa se movesse, ou pelo menos diminuir sua velocidade. Se conseguisse fazer isso, já seria o suficiente. E ele queria gastar o mínimo de tempo possível com aquilo. Se ele não fizesse isso, eles estariam em apuros. O Vale dos Mil limitado a leste pelas montanhas Kuaron, ao norte pelas montanhas Viterok, a oeste pelo deserto Nie e ao sul pelas terras altas de Nargia e pelas montanhas Hinstor. Tinha 250 quilômetros de norte a sul e 450 quilômetros de leste a oeste. Existiam diversos rios principais, juntamente com seus inúmeros afluentes. Eles se encontravam nessa área, entrelaçavam-se e criavam uma complexa série de vales e colinas aparentemente limitados que obstruíam o caminho do viajante. Havia neblina durante todo o ano numa área central que se estendia por cerca de 100 quilômetros em todas as direções, tornando a visibilidade extremamente precária, como se a própria natureza estivesse proibindo a entrada de humanos. Segundo uma teoria, há muito tempo, quando os deuses travaram uma batalha tão feroz que a lua, antes azul, tornou-se vermelha, a terra foi dividida. Dizem que a névoa foi invocada pela maldição de um deus derrotado, que restou apenas como uma cabeça decepada. Para encontrar o caminho mais curto para a Alterna, bastava seguirem direto para o sul. Depois de atravessarem as terras altas de Nargia ou as montanhas Hinstor, passarem pelo antigo domínio do reino de Arabaquia, cruzarem as planícies de Bordo, que ficavam entre as montanhas Kurogane e Diose, e os pântanos cinzentos, chegariam às planícies de Kikivin, e dali em diante seria moleza. Se eles seguissem mais 300 e tantos quilômetros na direção sudoeste a partir dali, chegariam à Alterna. Pelo menos, era assim que aparecia em um mapa que Shuro Setora disse ter visto antes. Mas havia um problema. Ou melhor, muitos deles. Primeiro, era um longo caminho. Longo demais. Por outro lado, se tivermos que nos preparar para uma viagem de 700 a 800 quilômetros pelo caminho mais curto, reclamar não vai adiantar muito. Que a distância seja o que for, teremos que aceitá-la. Não era apenas a distância, porém. Outra objeção era que o antigo domínio de Arabaquia, do outro lado das terras altas de Nargia, havia sido dividido entre aqueles que detinham o poder durante a época da Aliança dos Reis do Rei Sem Vida, e havia muitas fortalezas e grandes cidades por lá. O Vale dos Mil podia ser território inimigo para os humanos, mas não era nada comparado a isso. Os orcs daquele lugar, em particular, capturavam humanos à vista e os matavam sem fazer perguntas. Para Haruhiro e seu grupo, que não conheciam bem o terreno, seria praticamente suicídio tentar se orientar na área e descobrir tudo por conta própria. Existia a opção de evitar as planícies e atravessar as montanhas, onde os orcs não viviam, mas eles não podiam seguir as montanhas até o sul, e era óbvio que cruzar montanhas trazia seus próprios riscos. O caminho mais curto teve que ser eliminado da lista de possibilidades. Se estivessem com pressa, teriam que dar a volta. Mesmo que fosse um percurso indireto, escolheriam o mais seguro possível. As montanhas Viterok, ao norte, não eram apenas uma imensa cordilheira. Aquelas montanhas, cobertas por uma neve prateada que jamais derreteria, abrigavam a capital do antigo reino de Ixal. Esse reino, juntamente com as fortalezas e cidades dispersas ao redor, formavam o que era conhecido como um Diade DC, o principal reduto dos mortos-vivos. Soma e seu grupo aparentemente planejavam invadir um Diade DC em algum momento, mas isso significava que se Haruhiro e seu grupo tentassem se aproximar da área, não escapariam ilesos.
De qualquer forma, era o caminho errado, então não havia como ir para o norte. O deserto de Ne era originalmente território do reino de Nananka. Parecia não haver nada além de rochas e areia até onde a vista alcançava, mas na verdade existiam oásis aqui e ali. A maioria dos oásis tinha uma vila, e orcs ou outras raças que se aliaram ao rei sem vida os habitavam. Havia também rumores sobre uma tribo de humanos, os Zafa, que viviam no deserto há séculos e que talvez ainda existissem. Para Aruiro e os outros que não conheciam o deserto, seria muito imprudente ir até lá. Portanto, o oeste também estava descartado. O leste era a única opção. Inicialmente, ele havia considerado seguir para nordeste para contornar as montanhas Kuaron. Contudo, esse caminho aparentemente levava ao antigo território do reino de Ishal, infestado de mortos-vivos. Além disso, esses Vivern habitavam o norte das montanhas Kuaron. Aparentemente, os Vivern não comiam mortos-vivos, mas Aruiro e seu grupo preparariam petiscos saborosos para eles. Ele ouvirá dizer que há muito tempo no reino de Ishal, existiam as técnicas necessárias para tornar os Vivern inofensivos e domesticá-los, ou algo parecido. Mas, segundo Setora, esse conhecimento se perdeu com a queda de Ishal. Seja como for, eles acabavam de passar por um momento difícil lutando contra uma das feras. Ele não queria chegar perto de onde aquelas coisas viviam de jeito nenhum. Então eles juntaram as cabeças para discutir. E agora, o que vamos fazer? Ikuro, das rochas do tufão, apareceu e arrastou Tsuga, o padre de cabelo raspado, para longe. Ei, Bonzi Tsuga, nós vamos. Ah, claro, disse Tsuga. Bom, até mais tarde. Essa foi toda a separação repentina deles, e eles ficaram tão atonitos que se esqueceram de pedir conselhos a Kuro, que parecia ser o mais entendido em geografia. Isso os magoou. Agora era um completo mistério para onde os Rocks tinham ido ou o que estavam fazendo. Se possível, Aruiro teria gostado de ir com eles. Eles também deveriam ser membros dos Daybreakers. Isso foi simplesmente cruel da parte deles. Ainda assim, mesmo que tivessem ficado juntos, isso certamente traria muitos problemas. Dito isso, com uma prece para que a neblina se dissipasse, Aruiro e os outros partiram para o leste. Pouco tempo depois, perseguidores de Jumbos Forgão cercaram, e eles correram de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Eles se depararam com um grande rio, mas não conseguiram atravessá-lo. Esconderam-se em uma caverna no fundo de um vale para escapar de seus perseguidores. Foram atacados por feras desconhecidas. Contraíram doenças misteriosas? Sinceramente, muita coisa aconteceu. No fim, foi quase um milagre que eles nunca tivessem precisado cruzar espadas com seus perseguidores. Kuzaku e Yumi haviam perdido suas armas, então foi uma sorte terem conseguido escapar sem lutar. Se não estivessem no Vale dos Mil, com sua densa neblina e terreno complexo, as coisas não teriam terminado assim. Em contrapartida, houve momentos em que até Setora se perdeu, e por isso não conseguiram ir exatamente na direção desejada. Embora a distância em linha reta fosse de apenas cerca de 5 quilômetros, eles tinham que caminhar 2 ou 3 vezes mais. Esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. Mesmo que tivessem decidido qual seria o destino, não havia garantia de que conseguiriam chegar lá. Eles haviam optado por ir para o leste, mas talvez não conseguissem. Thousand Valley era uma fronteira indomada. Eles se separaram de Tsuga e Kuro em 15 de junho. Logo no início de julho, Aruiro e os outros chegaram a um lugar que aparentemente era chamado de Monte das Katanas. Segundo Setora, ele ficava quase diretamente ao sul da Vila Escondida, a não mais de 50 quilômetros de distância. Isso significava que após 16 dias, eles tinham percorrido pouco menos de 50 quilômetros. Além disso, a intenção era ir para o leste, mas aquilo era para o sul. Eles não tinham entrado lá por acaso. O Monte das Katanas era um antigo campo de batalha com uma quantidade enorme de cadáveres e equipamentos espalhados por um planalto de cerca de 30 quilômetros quadrados. Eram pessoas que tinham morrido em batalha antes que a maldição do rei sem vida começasse a influenciar a fronteira, então elas não iriam se mexer. Quer fossem os próprios corpos, quer as armaduras e o equipamento, a grande maioria de tudo estava apodrecida. Os habitantes da Vila Escondida não se aproximaram do local, mas Aruiro e seu grupo imaginaram que ainda poderiam encontrar armas úteis. Além disso, se fossem até o Monte das Katanas, aparentemente seria relativamente mais fácil seguir para o leste, oeste ou sul. Era um lugar arrepiante de se ver. Havia uma quantidade incrível de ossos entrelaçados. E as espadas, lanças e outros objetos fincados no chão aqui e ali pareciam lápides para os guerreiros. A neblina se dissipou e uma brisa úmida soprou. Será que alguma coisa se mexeu ali? Aruiro pensou, semicerrando os olhos, mas era apenas um crânio pendurado em uma lança. Era impossível caminhar sem pisar em ossos. Sejam katanas de um só gume, espadas de 2 gumes, lanças, machados, escudos ou armaduras, tudo podia ser encontrado ali. No entanto, tudo estava muito enferrujado ou deteriorado, e vários itens se desfizeram só de serem tocados. Não estava claro se era devido à qualidade dos equipamentos, pura coincidência ou algum outro fator, mas em raras ocasiões, havia peças de equipamento que estavam apenas sujas e não haviam sofrido degradação. Se usássemos as katanas que eram em número muito maior, como referência, a probabilidade era de 1 em 100, não, 1 em cada algumas centenas. Ao percorrerem o Monte das Katanas, Aruiro e o grupo encontraram uma katana grande e sólida, uma katana grossa e um tanto curta, e um escudo grande e pesado. Ou melhor, eles os desenterraram da montanha de ossos. Naturalmente, eles precisavam afiá-las e repará-las. Deu um pouco de trabalho, mas colocar Kuzaku e Yumi de volta em condições de lutar era muito importante. Eles jamais imaginaram que perderiam algo em troca. Nem mesmo Setora parecia ter previsto isso, então não havia nada que pudessem fazer. Em algum lugar, ao longe, ouviu-se um grito. Já! Foi um Niaya. Eles souberam na hora. Setora havia criado centenas de Niaus na aldeia.
Destes, ela havia enviado cerca de 80 para o conflito com Forgan, sacrificando um pouco mais de 10 lá, e outros 10 ou mais desapareceram durante a fuga após a batalha. Mesmo assim, ainda havia mais de 50 Niaus espalhados pela área, servindo como os olhos e ouvidos de Setora. O Niaia cinza chamado Kishi era praticamente o único que aparecia com frequência na frente de Haruhiro e dos outros, e eles nunca sabiam se os outros Niaus estavam presentes ou não. De vez em quando, o Niaia era emitido e Setora sentia. Quando isso acontecia, Haruhiro pensava, eles estão mesmo lá. Mesmo que ela não alimentasse os Niaus, eles caçariam e coletariam por conta própria para se alimentar e, em seguida, continuariam servindo sua mestra. Eles haviam sido treinados para serem mais leais do que cães, mas com um forte senso de independência, e também eram adoráveis. Em sua jornada até o Monte das Katanas, os Niaus haviam coletado comida para eles. Não era exagero dizer que os Niaus eram a tábua de salvação do grupo. Sem eles, provavelmente teriam morrido de fome. Aqueles Niaus estavam em perigo. Naturalmente, isso significava que Haruhiro e os outros também não estavam seguros. Quando Setora estalou a língua, a voz aguda de um Niaia veio de além da névoa. TCH, TCH, TCH. Nesse breve diálogo, Setora pareceu ter entendido algo. Estamos nos movendo, Haru. Depressa. Vou fazer os Niaus se dispersarem e fugirem. Por enquanto não poderemos contar com o apoio deles. Agora. Certo. Haruhiro assentiu com a cabeça, e Setora emitiu um som fricativo agudo. Xi. Ela deve ter dado uma ordem aos Niaus. Parecia que alguma situação inesperada havia ocorrido. Pelo modo como Setora agiu, ele entendeu que era algo razoavelmente sério. Mas, olhando para trás mais tarde, ele teve que admitir que seu raciocínio havia sido ingênuo. Haruhiro e os outros partiram imediatamente do Monte das Katanas e seguiram para o leste. Eles minimizaram as perdas agindo rapidamente, então imaginaram que conseguiriam se virar de alguma forma. Ou pelo menos era o que ele pensava na época. Ele era um tolo. Finalmente parou de se mover. É claro que tinha parado. Provavelmente não estava respirando. Muito provavelmente estava morto. Haruhiro estava agarrado às costas da cobra vermelha caída. Seu estilete ainda estava cravado até o cabo em seu crânio. Era pesado demais. Metade, não, 2/3 do corpo dele estavam embaixo. Além disso, os chifres peludos o perfuravam, e doía tanto que era insuportável. Falando em dor, ele sentia dores por todo o corpo, a ponto de suspeitar que talvez houvesse menos lugares que não doessem do que lugares que doíam. Afinal, ele tinha apanhado muito. Tinha sido jogado contra o chão e contra árvores, e estava sangrando. Talvez tivesse 1 ou 2 ossos quebrados. Espere aí, murmurou ele. Estou admirado por ainda estar vivo. Ele quase sentiu um alívio, mas... Não, espere, ainda não, ele se advertiu. A cobra vermelha. Será que aquela coisa estava mesmo morta? Com a mão ainda agarrada ao cabo do estilete, ele apalpou o pescoço da criatura. Procurava o pulso, mas não tinha certeza se estava fazendo certo. Ou melhor, não tinha a menor ideia. Para começar, será que conseguiria sentir o pulso de uma guerreira como sentiria o de um humano? Ela também tinha aquela pele escamosa. Ele achava que talvez não fosse possível. O corpo todo estava relaxado, com certeza, e era absurdamente pesada. Viva ou não, devia pesar mais que um humano, então não dava para se basear no peso. Ah, sim, claro que parecia pesado. É pesado. Não consigo respirar. Isso dói. Oh não. Haru, gritou Mary. Todos, ajudem-no. Seu salvador havia chegado. Com um grunhido, Kuzaku ergueu a cobra vermelha e, aproveitando a abertura, Yumi puxou Haruhiro debaixo dela. Miau. Mary estava agachada ao lado dele, com uma expressão incrédula no rosto. Parecia que ela ia dizer, por favor, ou de novo. Será que ela estava zangada? Ele queria se defender. Não tinha feito nada muito imprudente. Achou que conseguiria se safar. Além disso, precisava resolver as coisas rápido. Desculpe. Haruhiro se desculpou em pensamento. Por enquanto, ele ficaria quieto. Mary fez o sinal do hexagrama sobre a testa. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Sacramento. Shihoru segurava seu cajado com força, olhando ao redor inquieta. Setora tinha Emba fazendo algo para ela e não parecia nada satisfeita. Uma luz intensa irrompeu. Era ofuscante. Haruhiro fechou os olhos. Pouco depois de partirem para leste do Monte das Katanas, descobriram que foram guerrilheiros que mataram os Niaia de Setora. Que azar, disse Setora em tom de desagrado. De todas as coisas, tínhamos que ser alvo de um grupo de guerrilheiros. Eles podem ser incrivelmente persistentes. Não vão desistir de nós facilmente. Setora fez com que todos os seus outros Niaus fugissem, mas Kishi ela manteve por perto. Ela dizia que Kishi era o mais inteligente, leal, atencioso e capaz de todos os seus Niaus. Ele também tinha a confiança dos outros Niaus. Assim que as coisas se acalmassem, ela pediria a Kishi que procurasse os outros Niaus. Mas logo chegaram à conclusão de que não parecia que as coisas iriam se acalmar algum dia. No dia seguinte à partida do Monte das Espadas, avistaram uma gorela pela primeira vez à distância. Era pequena e não conseguiram identificar nenhum chifre peludo, o que aparentemente significava que era uma fêmea. Estava olhando na direção deles. Em outras palavras, tinham sido encontrados. A fêmea fez pô, produzindo sons oclusivos. Mesmo sem conhecer a ecologia das guerrelas, não foi difícil deduzir que se tratava de um aviso, um comunicado ou um sinal. Se um certo idiota estivesse por perto, ele poderia tê-los incitado a interceptá-lo e atacá-lo. No entanto, aquele sujeito não era mais um camarada deles e, segundo Setora, as tropas de guerrilha normalmente consistiam em cerca de 20 membros. Havia apenas um dos temíveis dorsais vermelhos por tropa, mas as fêmeas ainda eram muito mais fortes que um humano, e os machos jovens eram travessos e cruéis.
Sempre que os habitantes da aldeia eram obrigados, por necessidade, a expulsar um grupo de guerrilheiros, um grupo composto por dezenas de guerreiros samurais de elite, necromantes e espiões, Omitsu assumia a tarefa. Haruhiro e o grupo fugiram às pressas. Não pararam de andar, mesmo depois de escurecer, e pouco antes do amanhecer, quando pensaram que era seguro parar e descansar, foram emboscados por um grupo de jovens guerrilheiros. Quando finalmente conseguiram matar um, os outros já haviam fugido, mas eles tinham que presumir que ainda havia guerrilheiros à sua procura. Isso significava que mesmo que lutassem não poderiam vencer, então suas opções eram correr ou se esconder. Haruhiro não queria se lembrar de como tinham sido os dias seguintes. Foi doloroso demais. Haruhiro abriu os olhos. Mary o encarava com raiva. Não, talvez não com raiva, mas sua expressão era assustadora. Provavelmente vou levar outra bronca, pensou ele. Mary parecia prestes a dizer algo, então Haruhiro se preparou para o que viria. Se você já terminou, então pode ir embora. Setora empurrou Mary para o lado. Ah, Mary quase caiu. Como Setora pôde fazer isso? Isso, ele podia contestar. Mesmo que não fosse como se ela tivesse feito isso com ele, Haruhiro estava furioso. Mary devia estar ainda mais furioso. Apesar disso, Mary olhou para baixo, respirou fundo uma vez e então, por algum motivo, disse-me desculpe para Setora. Contanto que você entenda. Setora se agachou bem na frente de Haruhiro, com arrogância. Sim, era verdade. Setora sempre teve uma atitude arrogante. Ela agia como se ele lhe devesse algo, tinha a língua afiada e demonstrava pouca compaixão, consideração ou preocupação com os outros. Ele estava prestes a dizer umas boas verdades para ela quando Setora estendeu as duas mãos e agarrou Haruhiro pela nuca. Você está bem? Sim. Mary me curou. Todas as minhas feridas desapareceram. Mesmo que seus ferimentos tenham desaparecido, isso certamente não significa que você voltou a ser como era antes. Setora inclinou levemente a cabeça para o lado. Ela está chegando muito perto. O rosto dela está a menos de 15 centímetros de distância. 12, 13 talvez. Não é perto demais? Se ele desviasse o olhar, não havia como prever o que ela faria. Será que era certo ficar se olhando tão de perto? Não era muito constrangedor? De qualquer forma, os olhos dela eram enormes. Os olhos de Setora. Mas já era um pouco tarde para perceber. Os olhos dela eram tão grandes que pareciam que iam saltar das órbitas, e ela tinha olheiras. Seria por exaustão? Ele tinha a impressão de que aquelas olheiras já estavam ali desde o início. Ela não se parece um pouco com alguém? Quem será? Seus lábios travessos se moveram, pronunciando o nome de Haruhiro. Ele não havia perguntado especificamente a ela, mas Setora devia ter mais ou menos a idade de Haruhiro, talvez um pouco mais nova. Mas desde que se conheceram, ela tinha se comportado como se fosse mais velha que ele. Setora era assim com todos. Essa atitude arrogante havia se tornado parte de sua personalidade. O quê? Você minha amante. Mary tossiu. Haruhiro chegou muito perto de olhar na direção dela, mas havia o risco de desagradar Setora, então ele parou abruptamente. Não, espere. Ele não era o namorado dela, estava apenas representando o papel até que Setora se cansasse. Ele devia isso a Setora. Ele havia se aproveitado da força dela. Ela o ajudara. Ficou combinado que Haruhiro permitiria que ela removesse seu olho esquerdo e o levasse consigo. Ele aceitou isso e, além disso, não teve escolha a não ser fingir ser seu amante. Se Setora lhe perguntasse, você é meu namorado, não é? Haruhiro não teria escolha a não ser responder, sim, você está absolutamente certa. Dito isso, quando se tratava de saber se ele era realmente o namorado dela, a resposta era um categórico não. Era apenas uma atuação, como uma brincadeira de criança. Setora entendeu isso? Claro que sim. Você agirá como se fosse minha amante. Era isso que ela havia exigido de Haruhiro. Eles tinham acabado de se conhecer, então seria totalmente inacreditável. Mas se ela tivesse sentido algo maior do que curiosidade por Haruhiro, algo parecido com sentimentos românticos, então as palavras, seja meu amante, teriam sido suficientes. Em outras palavras, ela estava apenas brincando com ele. Disse Setora. Estou preocupada com você. Mesmo que ela lhe dissesse isso com a maior seriedade, ele teria dificuldade em responder. Obrigado. Quando ele mal conseguiu articular uma resposta, Setora deu uma risadinha e bagunçou o cabelo de Haruhiro com as duas mãos. Você é mesmo um homem peculiar, sabia? Mas é justamente isso que eu gosto em você. Eu entendo. Sim, eu não suportaria que você morresse. Nesse momento, ele tinha uma enorme vontade de provocá-la. Qual é? Do que você está falando, Setora-san? Puxa, ele queria dizer. Se dissesse, ela provavelmente o espancaria. Então ele não diria e não podia. Não, eu não quero morrer nem nada do tipo, sabe? Você confia em seus camaradas e fez isso com alguma chance de vitória, disse Setora. É isso que você quer dizer, não é? Bem, sim. Mas, aos meus olhos, parecia apenas uma aposta perigosa. Você se subestima. É por isso que se descarta com tanta facilidade. Essa é a sua força, mas também a sua fraqueza. Você entende isso? Na verdade, ele entendeu muito bem. Shihoru e Mary também haviam lhe explicado isso. Mesmo assim, ele nunca imaginou que Setora, de todas as pessoas, o advertiria dessa forma. Sinceramente, foi inesperado. Inesperado que ela estivesse disposta a ser tão gentil e a pensar no que era melhor para Haruhiro. Se você morresse, Setora olhou em volta para Mary, Shihoru, Yumi e Kuzaku. O que aconteceria com aquele bando? Eles podem até ser úteis e excelentes em uma coisa, mas são um grupo fundamentalmente imprevisível. Não conseguem se virar sem você. Bem, sim, murmurou Kuzaku. Ela tem um pouco de razão. Sério, se Haruko não estivesse aqui, Yumi murmurou. Não quero nem imaginar. Shihoru concordou. Mary permanecia em silêncio, mas o que ela pensava? Setora ergueu uma sobrancelha em exasperação. Veja só como são patéticos, disse ela com um suspiro.
Eles dependem completamente de você. Se você está pensando no que é melhor para eles, você é a única pessoa que nunca pode morrer. Se alguém tiver que ser sacrificado, você deve ser o último da fila. Não posso fazer isso, respondeu ele imediatamente, apesar de si mesmo. Em vez de morrer e deixar que eles sejam dizimados, o certo a fazer é permanecer vivo e, como líder, garantir que ninguém morra. É isso que você está tentando me dizer. Eu sei disso na minha cabeça, mas quando me encontro numa situação dessas, provavelmente vou colocar a vida de todos os outros acima da minha. Mesmo que isso esteja errado, quero tomar as decisões certas na medida do possível. No entanto, só posso viver sendo eu mesmo. Não posso me tornar outra pessoa. Posso dizer aos meus camaradas, este é o tipo de pessoa que sou, mas ainda assim quero que vocês acreditem em mim, se puderem. Mas fingir ser alguém que não sou para que eles acreditem, não parece um pouco injusto? Afinal, estamos confiando nossas vidas uns aos outros, e elas são mais importantes do que qualquer coisa. Não quero mentir para meus camaradas. Não posso. Estou com inveja, disse Setora. Quero te roubar daqui agora. O quê? Foi um ataque surpresa. Setora puxou Haruhiro repentinamente em sua direção. Felizmente ou infelizmente foi na testa dele. Setora pressionou os lábios contra a testa de Haruhiro, e ouviu-se um estalo quando ela beijou. Seus lábios estavam frios, mas macios. Mary tossiu novamente. Será que ela está resfriada? Haruhiro se perguntou. Espere, Setora-san. O que você está fazendo? Todo mundo está olhando, sabia? Haruhiro talvez não estivesse em posição de recusar, mas no mínimo, não queria que seus companheiros vissem. Dito isso, pedir que ela fizesse isso quando os dois estivessem sozinhos, sem ninguém mais por perto, também parecia errado. Como se pudesse gerar mal-entendidos, talvez. Seria esse o problema? Em algum lugar, Kishi foi miado. Faremos o resto depois. Setora afastou Haruhiro delicadamente e se levantou. O que ela queria dizer com o resto? Ele não queria saber, mas se ela o obrigasse a fazer o resto, ele não teria escolha a não ser obedecer, certo? Haruhiro se levantou e olhou ao redor, pensativo. Se os guerrilheiros não os estivessem perseguindo, o que poderia ter acontecido? Eles continuaram correndo sem parar, mas o grupo de guerrilheiros perseguia Haruhiro e o grupo implacavelmente. Depois de não sentirem a presença deles por várias horas, talvez meio-dia, justamente quando ele começava a se sentir aliviado por finalmente estar tudo bem, os guerrilheiros os emboscavam ou gritavam e os surpreendiam. Eles não eram apenas teimosos. As fêmeas eram comparativamente cautelosas e não atacavam com facilidade. Os que insistiam em atacá-las eram os machos jovens, cheios de vigor. As fêmeas primeiro chamavam os outros, e estes só tinham visto a aranha-viúva negra algumas vezes até então. Miau? Yumi inclinou a cabeça para o lado. Por quê? Shihoru sussurrou. Kusaku tinha o escudo nas costas e apenas sua grande katana desembainhada. O que foi? Mary levou um dedo aos lábios enquanto olhava para a aranha-viúva negra morta. A aranha-viúva negra. Ah! Os olhos de Haruhiro se arregalaram. Era isso mesmo. O dorso vermelho. Esse cara não era o líder da tropa? Ele deveria ter sido, mas Setora ficou em silêncio. Isso, esse som. Ele já o ouvirá várias vezes. Isto é, tocar bateria, certo? Os gorelas batiam no peito com as duas mãos como se estivessem tocando um tambor. Era um comportamento observado apenas nos machos. Acreditava-se que fosse uma forma de intimidação, e quando o tamborilar começava entre dois machos, uma briga estava prestes a acontecer. No entanto, como os machos jovens do grupo eram mantidos sob controle pelo dorso vermelho, eles não tamborilavam com frequência. Normalmente, apenas o dorso vermelho tamborilava. Era isso que Setora lhes havia dito antes. Mas a aranha-viúva negra estava ali morta. Ficar remoendo isso não vai nos levar a lugar nenhum. Setora deu um tapinha nas costas de Haruhiro e rapidamente pulou nos ombros de Emba. Eu te disse, eles podem ser estranhamente persistentes. Vai, Emba. Isso era estranho. Bizarro. Não importava como você olhasse, não era para ser assim. Sim, Haruhiro havia corrido um risco. Ele mesmo havia derrotado o Redak. Fazer aquilo era uma aposta. Ele não podia negar. Ele tinha alguma expectativa de sucesso. Mesmo assim, se não tivesse tido a ideia de que aquilo poderia acabar com tudo, teria escolhido uma abordagem muito mais cautelosa. Os guerrilheiros formavam grupos de cerca de 20 membros. Eles eram liderados por machos de corpo grande com chifres vermelhos e peludos, chamados de dorsais vermelhos. Quando perdiam seu líder, os machos jovens lutavam para assumir o seu lugar, ou uma fêmea se tornava líder temporariamente. De qualquer forma, o grupo entrava em desordem, se não se desfazia por completo. Os guerrilheiros eram caçadores persistentes e obstinados. Não se limitavam a perseguir e capturar suas presas. Seguiam-nas sem pressa, aproximando-se lentamente e aguardando que seus alvos perdessem as forças. Os dorsos vermelhos eram particularmente astutos, e apesar de claramente possuírem maior força, raramente a demonstravam. Por isso, aquela era sua única chance. Pensando bem, Haruhiro talvez estivesse ativamente tentando não pensar nisso. Pensava que tinha que ter sucesso a qualquer custo, ou que não podia se dar ao luxo de falhar, ou que se errasse tudo estaria perdido. Quanto mais pensava nessas coisas, mais tenso ficava, e isso às vezes fazia suas mãos escorregarem. Para uma pessoa mediana como Haruhiro realizar algo direito, o melhor era agir com a cabeça fria. Com alguma dificuldade, ele conseguiu abater o dorso vermelho. Agora, os guerrilheiros não os incomodariam mais. Bem, ele não tinha sido otimista o suficiente para acreditar nisso, mas parecia provável que tivessem algum alívio, pelo menos. Se o grupo aproveitasse esse tempo para se afastar, pelo menos poderiam recuperar o fôlego. E se não
precisassem mais correr e se esconder, poderiam definir uma direção clara e escolher um rumo. No entanto, nada havia mudado. Ele havia matado a aranha viúva negra, mas os guerrilheiros ainda os perseguiam. Ele também começou a ouvir o som repetitivo do tamborilar deles. Quando a situação piorava, ele ouvia o tamborilar começar ao norte e depois de um tempo, mais tamborilar vinha do sul. Ele só podia presumir que havia vários gaviões de costas vermelhas. Mas aquele que deveria ser o único gavião de costas vermelhas do grupo estava morto. O que diabos estava acontecendo ali? A única coisa boa, embora ele não tivesse certeza se era realmente uma coisa boa, era que os guerrilheiros estavam mais cautelosos agora que ele havia eliminado o dorso vermelho. Antes, os machos jovens costumavam atacar ocasionalmente. Isso havia desaparecido completamente, e o tempo em que tudo que ele conseguia ouvir era a respiração e os passos de seus companheiros havia aumentado. Será que os guerrilheiros finalmente desistiram da perseguição? Ele pensava. Mas sempre que esse pensamento lhe ocorria, ouvia tambores ou gritos, ou uma árvore fina se curvava à distância, ou um galho quebrava. Segundo Setora Kishi, o Nyaya cinza frequentemente avistava gorelas. Elas estavam por perto. Estavam se aproximando por trás? Estavam à direita e à esquerda também? Talvez estivessem até à frente. Ele quase sentiu como se o grupo estivesse cercado. Devia haver vários deles. Incluindo a aranha viúva negra, o grupo deles devia ter matado 5, não 6. Então, restavam um pouco mais de 10 dessas criaturas? Sério? Era só isso? Parecia que havia mais. Todos estavam extremamente quietos. Quem tinha sido o último a dizer uma palavra? Ele não se lembrava. Os guerrilheiros claramente não haviam perdido Haruhiro e o grupo de vista. Eles os estavam atormentando. Pretendiam enfraquecê-los e atacar quando não pudessem mais se mover. Portanto, conversar não deveria ter sido um problema. Em vez de ficarem em silêncio, um pouco de conversa teria ajudado a distraí-los. Mas sobre o que conversar? Se abrisse a boca, sentia que poderia dizer, apesar de si mesmo, estou exausto. O que mais poderia dizer? Estou exausta. Minhas pernas doem. Meu corpo está pesado. Já chega. Me dá um tempo. Está quente. Estou com fome. Estou no meu limite. Reclamar não levaria a lugar nenhum. Todos estavam passando por dificuldades. Todos estavam perseverando. Shihoru, em particular, parecia que ia desabar a qualquer momento. Mas ela não parou. Com os ombros subindo e descendo a cada respiração, ela forçava os pés a continuarem em frente. Em seu desespero para não ficar para trás, para não arrastar seus companheiros consigo, Shihoru seguia. Yumi e Mary estavam sempre ao lado dela. Mesmo quando se tratava de Kuzaku, que caminhava à frente dos três, ele usava armadura e carregava aquele escudo absurdamente pesado nas costas. Os demais deviam estar sofrendo mais do que Haruhiro poderia imaginar. Apenas Setora, que estava ao lado ou um pouco à frente de Haruhiro, poderia ter uma opinião diferente. Afinal, na maior parte do tempo, Setora estava montada nos ombros de Emba. Se Emba, o golem, recebesse injeções periódicas de um líquido misterioso e tomasse pílulas especiais, ele poderia funcionar praticamente para sempre. Sempre que se movia, Emba era o veículo de Setora. Mesmo que tremesse um pouco, isso não lhe causaria enjoo, e certamente era mais fácil do que andar com os próprios pés. Aliás, com exceção de Emba, cujo rosto estava coberto, apenas Setora tinha uma expressão fria no rosto. Às vezes isso irritava Haruhiro. Mas tudo bem. Não era como se ele estivesse pensando, isso não é justo, ou, sofra conosco, ou algo do tipo. Se ela pudesse conservar suas energias para quando fosse necessário, era melhor que o fizesse. Haruhiro tinha em mente que na pior das hipóteses, se não houvesse mais nada que pudessem fazer, ele queria que Setora e Emba pudessem fugir, pelo menos. Afinal, Setora não era seu camarada. Mesmo que uma sequência de eventos os tivesse unido, eles não tinham nenhuma conexão real, e ela havia se metido em sérios problemas. Haruhiro não era otimista então, embora quisesse acreditar que eles poderiam superar isso, não podia dizer que as perspectivas fossem boas. Ele tinha certeza de que seus camaradas estavam preparados para o pior. Eles já haviam passado por diversas crises juntos. Depois de terem feito todos os esforços possíveis, só lhes restava confiar nos céus para resolver o resto. Se tivessem feito tudo o que podiam, então, não importava o resultado, ele poderia aceitá-lo. Haruhiro não culparia seus camaradas, e duvidava que eles o condenassem também. Contudo, Setora não precisava compartilhar do mesmo destino. Onde ficava esse lugar? Não era o Vale dos Mil. Era a porção sudoeste das montanhas Koaron. Ele sabia disso, mas onde ficava exatamente? Para onde estavam indo? Leste? Mais ou menos. Aonde chegariam se continuassem por ali? O mar? Não, o mar ainda estava muito longe. Quão longe era muito longe? 100 quilômetros. Se fossem tão longe, certamente os guerrilheiros não o seguiriam. Ele não tinha provas para afirmar isso, mas esperava que fosse verdade. Se aquele idiota estivesse aqui, com certeza estaria reclamando. Ele me insultaria, faria um escândalo e teria uma atitude horrível. Só de pensar nisso, Haruhiro já estava furioso. Ainda bem que aquele cara não estava ali. Eles estavam melhor sem ele. Ele não era mais um camarada. Sempre fora uma fonte de preocupação. Haruhiro nem queria ver o rosto dele. Houve momentos em que ele nem queria respirar o mesmo ar que ele. Ele tinha se saído bem em aturar aquele cara. Isso o tornou mais paciente. Era quase um efeito colateral, mas o sujeito era tão detestável que qualquer outra pessoa seria preferível. Ter que lidar com aquele cara, que era um completo lixo, ajudou Haruhiro a amadurecer como pessoa. Agora que ele não estava por perto, tudo ficou realmente silencioso. Ou morto, talvez seja outra forma de dizer. Bem, eles estavam bem sem ele. Isso era muito melhor do que ter aquele cara, que era barulhento demais, por perto. Ei, cara, aquele cara teria dito. Se você continuar falando besteira assim, vai se arrepender, sabia? Quer dizer, você já está se arrependendo, não é, Parupiro? E aí? Ai, droga, Haruhiro murmurou.
ele começara a ter alucinações auditivas. Não, ele não tinha realmente ouvido aquilo. Era apenas algo que aquele cara com certeza teria dito. De repente passou pela sua cabeça e ele imaginou a cena, mesmo querendo esquecer o cara. Shihoru. Ele ouviu a voz de Mary. Quando ele se virou, Shihoru estava agachada, abraçando seu cajado e encostada em uma árvore. Seus ombros estavam ofegantes. Yumi, que estava inclinada acariciando as costas de Shihoru, olhou para ele. Arukun foi tudo o que ela disse. A cabeça de Shihoru estava baixa. O rosto de Yumi estava um pouco sujo e ela parecia exausta. Quando Mary balançou a cabeça, o suor espirrou por todo lado. Kuzaku soltou um suspiro exagerado e sentou-se. Ele estava expressando, de forma exagerada, que havia chegado ao seu limite para aliviar o fardo psicológico de Shihoru. Era tão típico de Kuzaku demonstrar sua consideração dessa maneira. Vamos descansar, disse Haruhiro, respirando fundo. Olhando para cima, ele podia ver o céu escarlate espreitando por entre os galhos das árvores. Já era noite? Ele queria se sentar. Não, dormir. Isso não era bom. Ao longe, o rufar dos tambores das guerrilhas recomeçou. Para. Seriamente? Estavam sendo observados? Dado o momento, ele tinha que suspeitar que sim. Shihoru ergueu a cabeça. Ela estava tentando se levantar. Sim, claro que estava. Eles não tinham escolha a não ser ir seguir em frente. Haruhiro começou a se mover. Setora se adiantou a ele. Descanse. Não, mas... Haruhiro tentou argumentar, mas não continuou. Seu corpo estava rejeitando. Será que ele estava tão exausto assim? Kishi e eu vamos procurar o inimigo. Setora lançou um olhar para Haruhiro, seus lábios se curvando num sorriso momentâneo. Vocês fiquem aqui. Duvido que consigam relaxar, mas tentem se mexer pelo menos um pouco. Desculpe. Estamos contando com você. Foi tudo que Haruhiro conseguiu dizer. Assim que se sentou no chão, sua respiração ficou repentinamente ofegante e difícil. Sua visão ficou turva. E, rapaz, parecia que ele estava prestes a desmaiar. Setora desceu dos ombros de Emba. Será que ela ia andar com Emba seguindo? Onde estava Kishi? Ele não estava em lugar nenhum. Yumi abraçou Shihoru com força e deu um tapinha na cabeça dela. Pronto. Mary ergueu os olhos, num estado quase atordoado. Setora e Emba desapareceram entre as árvores num instante. O pulso acelerado de Haruhiro simplesmente não voltava ao normal. Era como se seu coração não lhe pertencesse mais. De repente, ele percebeu que os guerrilheiros haviam parado de tocar tambor. Eles fugiram? Kuzaku murmurou para si mesmo. Um instante depois, Haruhiro percebeu que se referia a Setora e Emba. Então compreendeu que havia sido descuidado. Ela poderia usá-los como isca para escapar sem problemas. Haruhiro não tinha pensado nisso, mas não podia descartar completamente a possibilidade. Bem, não, provavelmente não. Se ela tivesse a intenção de fazer isso, teria agido antes. Além disso, não seria típico dela. Setora era fria ou melhor, impiedosa e insensível, mas também era estranhamente fiel à sua palavra. Ele imaginou que provavelmente se ela fosse abandoná-los, os abandonaria, e se fosse usá-los, os usaria, mas com certeza os avisaria antes. Ela podia ser implacável, mas não era traiçoeira. Esse parecia ser o tipo de pessoa que Setora era. Descanse, disse Haruhiro, e Kuzaku respondeu. Tá bom, deitando-se de lado. Um instante depois, já estava roncando. Mas ninguém te mandou dormir, murmurou Haruhiro. Shihoru deu uma risadinha, e os ombros de Yumi se ergueram enquanto ela soltava uma risada bizarra que soava como Funiu-Niu. Os olhares dele encontraram os de Mary enquanto ela reprimia um bocejo. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Desculpe. Você não. Preciso me desculpar, ele estava prestes a terminar. Mas então seu pulso, que havia começado a se acalmar, de repente acelerou novamente. Isto, tocando bateria. De uma perspectiva diferente da anterior. Droga, ele queria xingar, mas se conteve. Perder a cabeça não adiantaria nada. Se se deixasse levar pela emoção, estaria dando aos guerrilheiros exatamente o que eles queriam. Mas que diferença fazia? Eles não tinham outra opção. Por que os guerrilheiros não os atacaram em massa? Estavam brincando? O grupo não teria a menor chance contra eles. Ou talvez isso não fosse verdade? Pode ser que, na verdade, o número de guerrilheiros fosse menor do que parecia. Eles podem estar apenas criando a impressão de que havia mais deles. Não, mas era definitivamente verdade que havia vários guerrilheiros tocando tambor. Em outras palavras, vários gaviões de costas vermelhas. Por outro lado, isso era apenas algo que Setora lhe havia dito. Setora podia estar enganada. Talvez a ecologia das gorelas não fosse tão bem compreendida, e o conhecimento dela se baseasse apenas em suposições. Mesmo que, em geral, apenas as aranhas de costas vermelhas tamborilassem, poderia haver exceções. Portanto, se os guerrilheiros atacassem de frente, era porque ou previam que não conseguiriam vencer o partido, ou temiam sofrer perdas significativas. Prejuízos, hein? Se estivessem caçando para obter alimento, o ideal seria não sofrer nenhuma perda. Haruhiro pensava da mesma forma. Ele não se importava de sofrer ferimentos que pudessem ser curados com magia leve, mas não queria nenhuma morte. Naturalmente, os guerrilheiros caçavam com essa condição como pré-requisito. Haruhiro e o grupo já haviam matado alguns guerrilheiros. As criaturas deveriam ter se rendido. Mas suponha que naquele momento elas lançassem um ataque total. Haruhiro e os outros talvez não conseguissem fugir, mas também não morreriam em silêncio. Lutariam com todas as suas forças. Ele tinha certeza de que levariam alguns guerrilheiros consigo. Os guerrilheiros deviam saber que Haruhiro e seu grupo não eram adversários fáceis. Não eram soldados voluntários de primeira linha, nem mesmo de segunda, mas o grupo ainda assim era tenaz. Se os guerrilheiros pudessem falar, Haruhiro diria o seguinte: vocês não vão nos matar facilmente.
Se não querem morrer, encontrem outra presa. Se querem fazer isso, tragam-na. Mas tenho certeza de que vocês também não querem morrer. Vamos parar com isso. Ouviu-se um farfalhar de folhas. Haruhiro saltou de pé e desembainhou seu estilete. Ah! Ele ficou tão surpreso que pensou que seu coração fosse parar. Eram Setora e Emba. Será que eles tinham voltado? O que foi, Haru? Perguntou Setora. Você está com uma expressão horrível no rosto. Incapaz de reagir tão repentinamente, Haruhiro ajustou a firmeza com que segurava o estilete. Tentou engolir a saliva, mas percebeu que sua boca estava seca. Kuzaku, gritou Mary. Sim, estou acordado. Kuzaku sentou-se lentamente balançando a cabeça. Ei, Setora. O tom de voz de Yumi era tão suave que parecia deslocado, mas Haruhiro o achou reconfortante. Para onde foram todos os Niaus? Setora ignorou a pergunta de Yumi e aproximou-se de Haruhiro. Ela foi se aproximando cada vez mais, tocando seu braço direito, seu ombro direito, seus quadris e laterais. Isso é divertido, sabe? Oh, o que? Perguntou Haruhiro, nervoso. Apenas um teste. Não se preocupe com isso. Vou deixar isso me incomodar. O que exatamente vocês estão testando? Perguntou Mary, sem motivo aparente. Que? Shihoru caiu na gargalhada, tossiu ou fez alguma outra coisa? Haru. Setora olhou para Mary por algum motivo, e então aproximou os lábios da orelha de Haruhiro. Ao fazer isso por necessidade, seu corpo também se pressionou contra o dele. Haruhiro quase recuou. Se não fosse pela obrigação de fingir ser seu namorado, talvez tivesse dado um pulo para trás. Eu tenho um plano. Você vai me ouvir? Quero ouvir o que é, mas você pode se afastar um pouco primeiro. Estou fazendo isso porque não quero recuar, disse Setora. Isso é um problema, de alguma forma? Não é um problema não. Ótimo. Setora se aconchegou nas orelhas e no pescoço de Haruhiro como se fosse um gato. Pensou ele, desconfortável. Todo mundo está olhando, sabe? O que é isso? Eu realmente não sei o que fazer. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só tinha que suportar. A verdade é que eu estava preocupada, disse Setora. Que talvez você realmente me odiasse. Eu não te odeio. Mas você também não gosta de mim? Não, isso não é verdade. Você é uma pessoa honesta. Eu não sei sobre isso. As Niaus entram no Cio 2 vezes por ano, mas não parece haver uma época de acasalamento para os humanos, disse ela. Então, quando é que nós entramos no Cio? Sempre tive essa dúvida. Ah, é mesmo? Entendo. Então, quando um homem agradável está ao meu lado, é assim que me sinto, é isso? Setora pressionou o nariz e os lábios contra o pescoço de Haruhiro, inspirando como se o estivesse cheirando, e então soltou um suspiro quente. Seus companheiros não ficaram exatamente surpresos, mas sim atordoados. Até mesmo Haruhiro estava sem saber o que fazer. Se ele não impedisse Setora, o que ela faria? O que iria acontecer? Independentemente do que fosse, isso não era meio loucura? Ele deveria afastá-la? Enquanto ainda estava atordoado, de repente, uma dor aguda percorreu o lado direito do seu pescoço. Ai, ele gritou. Vê, você me mordeu? Agora mesmo, você me mordeu, não é? Por quê? Me perdoe. Setora recuou suavemente. Seu rosto estava vermelho vivo. Não sei explicar por quê, mas eu queria te morder. Eu sei que quando as pessoas entram no Cio, nunca se sabe o que elas podem fazer. É assim que funciona. Pode haver diferenças a nível individual. Esta é a minha primeira vez também, sabe? Eu tinha interesse em amor romântico e sexual, e é verdade que você me impressionou, mas nunca imaginei que me apaixonaria por você. Apaixone-se por... Mary disse para si mesma, e Shihoru soltou outra tosse estranha. O Haruhiro é meio popular entre as garotas, né? Comentou Kuzaku. Ele estava dizendo coisas que não faziam o menor sentido. Por que Yumi estava concordando com a cabeça? Popular? Setora lançou um olhar fulminante para Kuzaku. O que você quer dizer? Está insinuando que Haruhiro tem outra mulher além de mim? Não, é que tinha uma outra pessoa que disse que gostava do Haruhiro, mas ela estava em outra festa. O que você disse? Mimorin, né? Yumi cruzou os braços e inflou uma das bochechas. Faz tempo que não a vejo, né? Será que ela anda fazendo alguma coisa? Espero que esteja bem. Setora estalou a língua e rangeu os dentes. Havia alguém antes de mim? Bem, ele é o tipo de homem por quem eu me apaixonaria, então não posso dizer que estou surpresa, mas ainda assim é irritante. Incapaz de ficar calada, Haruhiro corrigiu o mal-entendido dela. Não, eu não estou namorando a Mimorin, ok? Ah, entendi, exclamou Setora com um sorriso radiante. Que bom. Prefiro que seja a primeira vez para nós dois. Não quero que mais ninguém te toque, e não quero que ninguém além de você me toque, afinal. Se eu te pegasse beijando outra mulher, nem mesmo despedaçá-la seria suficiente. Em pedacinhos. Você está dizendo coisas extremas, e isso me assusta, sabe? E espere, a conversa saiu tanto do assunto, descarrilou completamente. Sobre aquele plano, disse Haruhiro nervoso. A Setora estava prestes a dizer algo quando... Isso, de novo não. Kuzaku chutou o chão. Shihoru olhava para Haruhiro com os olhos semicerrados. Mesmo estando completamente exausta, seu olhar era de força. Parece que não temos margem para decidir. Haruhiro assentiu. Ela tinha razão. Haruhiro e o grupo já haviam sido perseguidos. Não importava qual fosse o plano, eles teriam que executá-lo. O sol logo se poria. Estava sombrio, ou melhor, já estava escuro. Os insetos chiureavam. Mesmo que ocasionalmente ouvissem os tambores das guerrilhas, os outros sons não cessavam. Sons como papel sendo rasgado, metal sendo arranhado contra vidro e choro. Seus ouvidos doíam e sua cabeça parecia que ia explodir. Além disso, todo seu corpo estava pesado. Não, disse para si mesmo. Não pense em coisas difíceis ou desagradáveis. Só vai piorar as coisas. Está mais fresco agora do que durante o dia. É verdade. Nem tudo é ruim.
Com Setora guiando o caminho do alto dos ombros de Emba, Haruhiro e o grupo seguiram cada vez mais para o leste, através da porção sudoeste das montanhas Koaron. Apesar de serem montanhas, eles estavam perto da base delas, então a inclinação era suave no geral. Eu consigo continuar, disse para si mesmo. Meu corpo vai se mover. Está tudo bem. Mais do que a si mesmo, eram seus camaradas, especialmente Shihoru, que ele queria encorajar. Mas se ele se virasse e tentasse falar, sentia como se seus laços pudessem se romper. Que laços? Ele não tinha certeza, mas aqueles laços eram finos como um fio de cabelo, esticados ao máximo, e se eles se soltassem ou se rompessem, ele estaria em apuros. De novo, quando eles chegariam ao destino? Eles ainda precisavam continuar andando? E se os guerrilheiros atacassem agora mesmo? Era a única coisa em que ele tentava evitar pensar. Se apenas alguns deles atacassem, talvez pudessem fazer alguma coisa, mas se fossem mais de 10 e todos atacassem ao mesmo tempo, a festa não duraria muito. Preocupar-se com coisas sobre as quais ele não podia fazer nada era inútil. Além disso, eles ainda não tinham atacado. Talvez não atacassem enquanto o grupo continuasse se movendo. Podiam estar esperando o momento em que suas presas estivessem exaustas e incapazes de resistir. Era uma prova de resistência. O perseguidor ou o perseguido. A perseguição só terminaria quando um deles cedesse. Mais à frente, Emba parou. Setora, que estava em seus ombros, ergueu a mão direita. Não estava claro quando ele havia chegado lá, mas havia um Nyaya cinza aos pés de Emba. Kishi. O que? Aquela era a voz de um guerrilheiro? Haruhiro nunca tinha ouvido aquele chamado antes. Ku, O, Ku, U, O, O, U, Roa. Os gritos, provavelmente de guerrilheiros, vinham de todos os lados. Haruhiro se virou. Kuzaku, Yumi, Shihoru, Mary, todos estavam prontos para correr. Haruhiro também estava com medo. Finalmente chegou a hora, né? O céu ainda estava um pouco claro, mas o sol já havia se posto no horizonte oeste e o crepúsculo começava a cair. Embora não conseguisse distinguir suas figuras, as vozes lhe diziam que os guerrilheiros vinham de todas as direções. Não, não era isso. Não eram todas as direções. Setora desceu dos ombros de Emba. Agachando-se, estendeu a mão para Kishi. Kishi soltou um breve nia e correu até Setora. Ela o pegou no colo e o abraçou forte. Em seguida, olhou para Haruhiro e os outros. Estão todos prontos? Kuzaku respirou fundo e respondeu. Tá bom. Miau. Yumi fez um gesto como se estivesse saudando. Shihoru assentiu silenciosamente com a cabeça. Mary respondeu brevemente com um sim. Olhou para Haruhiro e deu um pequeno sorriso. Alegar. Au ha 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 ha. Fechar. Eles já estavam bem próximos. Haruhiro e os outros se aproximaram do local onde Setora e Emba estavam. Ao olhar por cima da borda, um arrepio percorreu sua espinha. É realmente muito alto. Achando melhor não dizer aquilo, Haruhiro guardou as palavras para si. Era um beco sem saída. Se dessem mais um passo, não haveria nada ali. Além deles, havia um penhasco tão íngreme que não conseguiam rolar por ele. Não tinha apenas 10 metros de altura. Tinha mais de 20. Dezenas de metros. Menos de 50, talvez. Provavelmente. Felizmente não era terra firme no fundo, mas sim um rio. Se não fosse por isso, este plano não funcionaria. Obviamente. Imagine se lá embaixo fosse terra firme. Se caíssem, a morte seria instantânea. Por falta de opções melhores, eles optaram por cometer suicídio coletivo em vez de serem devorados pelos guerrilheiros. Mesmo sendo uma medida desesperada, ainda havia alguma esperança. O grupo pretendia sobreviver. Lembrem-se, pés primeiro, disse Haruhiro aos outros. Caiam com os pés primeiro. Apenas se concentrem em. Antes de terminar, ele saltou. De repente sentiu a determinação necessária para fazê-lo e o fez no impulso do momento. Ele tinha feito besteira? Estragado tudo? Feito uma grande confusão? Mas em vez de ficarem se empurrando dizendo você primeiro, não, você primeiro se alguém desse o primeiro passo. Talvez isso tornasse surpreendentemente fácil para os outros seguirem. De jeito nenhum, 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 pensou ele freneticamente. Alto, 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 alto. Isso é muito mais alto do que eu pensava. Droga, estou com medo. Minhas entranhas. Elas vão escapar. Pela minha boca. Meu cérebro está fazendo govarlhai. É isto mesmo que estou pensando? Uma viagem só de ida para a morte? É meio longo também. Eu não estou caindo de centenas de metros, então imaginei que acabaria rápido e que eu ficaria bem, sabe? Fico me perguntando, por que não é assim? E os outros? Eles me seguiram? Conseguiram pular? Como foi? Puxa, eu ficava pensando que era longo, mas agora o rio está ali. Não é longo, nem está longe. Rio, rio, rio. Perto, 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 perto. Com os pés primeiro, gritou ele. Por que estou gritando algo que já disse? Haruhiro estava exasperado consigo mesmo. Então houve um estrondo ensurdecedor e o impacto, claro, foi incrível. Harukan, ele disse. Yumi exclamou. Kuzaku está aqui. Onde? Aqui. Por aqui.
Por aqui, Haruko. A voz de Yumi vinha rio abaixo. Haruhiro afastou-se bastante da margem, aproveitando a força da correnteza para nadar rio abaixo. Ele não foi mais fundo do que seus pés podiam tocar. Se ele se deixasse levar, estaria em apuros. Ele não era um nadador particularmente bom, então poderia se afogar e morrer. Estava completamente escuro, mas com o reflexo da lua e das estrelas na água, ele conseguia distinguir mais ou menos os contornos das coisas. No entanto, não conseguia ver até a margem. Shihoru, feliz? Sim, eu te ouço. A voz de Mary respondeu. Eu também estou indo para aí, gritou Shihoru. Você está bem, Haruhiro-kun? Tome cuidado. Haruhiro respondeu. Obrigado, Shihoru. Enquanto se apressava rio abaixo. Mas ainda assim, ele se perguntava, haveria alguma criatura perigosa vivendo naquele rio? Isso de repente começou a incomodá-lo, mas agora não era hora de dizer nada. Ele viu. Havia uma pessoa na água rasa arrastando algo grande. Provavelmente era Yumi, e ela estava arrastando Kuzaku. Ele estava inconsciente? Yumi, eu ajudo. Já estou a caminho, gritou Haruhiro. Miau. Haruhiro dirigiu-se para as águas rasas. No caminho, pisou numa grande pedra no fundo do rio, perdeu o equilíbrio e acabou engolindo um pouco de água, mas de alguma forma conseguiu chegar até Yumi. Yumi carregava Kuzaku pelo braço direito, gemendo enquanto o puxava. Haruhiro segurou o braço esquerdo do rapaz. Kuzaku, você ainda está vivo, não é? Você só está inconsciente, certo? Kuzaku. Kuzaku. Enquanto chamavam pelo membro do grupo, Haruhiro e Yumi o arrastaram até a margem do rio. Mary e Shihoru gritavam algo enquanto corriam para lá. Kuzaku ainda estava usando o capacete. A primeira coisa que Haruhiro fez foi removê-lo. Kuzaku. 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 Ele gritou enquanto removia o escudo e a grande katana presos às suas costas. Yumi também ajudou. Haruhiro procurou a boca de Kuzaku. Seu maxilar estava mole. Kuzaku, ele está respirando o Haruko? Ele não é. Haruhiro colocou os dedos no pulso de Kuzaku. Sem pulso. Isso não pode ser real, pensou ele. Não, é cedo demais para dizer. A armadura dele está atrapalhando. Me ajude a tirar a parte de cima. Tudo bem. Enquanto tiravam a armadura dele, Mary e Shihoru chegaram. Ele teve a impressão de que um deles perguntou. Como ele está? Haruhiro não respondeu. Deitou Kuzaku de costas, pressionando seu peito com a palma da mão. Repetiu o gesto várias vezes em um ritmo acelerado. Faça isso umas 30 vezes. Mary disse, e ele parou. Colocou a mão direita na testa de Kuzaku e usou a esquerda para levantar seu queixo. Como foi mesmo? Certo. Garanta as vias aéreas. Isso deve funcionar. Agora aperte o nariz dele e... sopre no nariz dele 2 vezes, gritou Mary. Depois, faça compressões no peito novamente. Seguindo as instruções de Mary, ele cobriu a boca de Kuzaku com a sua. Soprou com toda a força que tinha da sua boca para a de Kuzaku. Quando soltou os dedos do nariz de Kuzaku, pareceu que ele havia soltado um suspiro. Mas provavelmente era apenas o ar que ele havia soprado escapando. Ele repetiu o mesmo movimento e em seguida comprimiu o peito. 30 vezes. Se você se cansar, Yumi assume o controle por você. Ainda estou bem. Ventilação artificial. Compressões torácicas. Ventilação artificial. Compressões torácicas. Kuzaku, volte. Volte para nós. Kuzaku, você é forte. No começo, achei que você não fosse confiável, mas você pensou no que precisava fazer e cresceu. Você superou isso. Se você não fosse forte, não conseguiria. Kuzaku, você é forte. Você não vai morrer afogado. Acorde, Kuzaku. Volte. Kuzaku. Ele vai. Blug. Kuzaku tossiu algo. Parecia água. Bom. Vire-o para o lado. Gritou Mary, virando a cabeça de Kuzaku para a direita. Mova-se, Haru. Claro. Estou contando com você, Mary. Deixe comigo. Mary fez o sinal do hexagrama, pressionando a mão no peito de Kuzaku. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Sacramento. Haruhiro sentou-se, estreitou os olhos e observou a luz transbordante jorrar para fora. Mravr. Kuzaku. Yumi estava pulando alegremente de um lado para o outro. Shihoru colocou as mãos nos ombros de Haruhiro. Ela estava tremendo. Parecia que queria dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Haruhiro repousou a mão direita sobre a esquerda de Shihoru. Puxa, ele percebeu. Essa foi por pouco. Eu realmente não esperava que ele fosse morrer, mas acho que vou chorar. Haruhiro, Yumi, Emba e Kishi tiveram a sorte de sair praticamente ilesos do salto daquele precipício íngreme, mas Mary, Shihoru e Setora sofreram fraturas, contusões graves ou outros ferimentos sérios. Ainda bem que Mary estava no grupo. Todos conseguiram chegar à costa e receber o tratamento de magia leve, exceto Kuzaku. Ele deve ter se afogado ou se machucado em algum lugar depois de cair na água, porque não conseguiu nadar até a margem. Setora, Emba e Kishi foram verificar se os guerrilheiros não estavam vindo atrás deles, enquanto Yumi e Haruhiro vasculhavam o rio, e Mary e Shihoru procuravam na margem. Se o tivessem encontrado mais tarde, quem sabe o que teria acontecido? Após Yumi o arrastar para a margem, Kuzaku estava em parada cardiorrespiratória, com a traqueia e os pulmões cheios de água. Ainda não estava morto, mas se o tivessem curado com o sacramento naquele estado, ele teria voltado a sofrer muito. Então realizaram a reanimação cardiopulmonar, esperando para usar magia de luz até que ele tossisse e expelisse a água. Não tinha sido uma decisão totalmente lógica. Haruhiro havia perdido a cabeça, mas de alguma forma, por pouco, conseguiu escolher o caminho certo. Conseguimos evitar que ele morresse. A visão de Haruhiro ficou rapidamente turva pelas lágrimas. Não adianta. Não consigo mais me conter. Bem, qual o problema? Ele não estava mais tentando se conter, então as lágrimas corriam livremente.
Talvez, quando quisesse chorar, o melhor fosse chorar assim. Também era bom que, como estava escuro, ele não precisasse se preocupar com seu rosto lamentável em pranto sendo visto. Haruhiro-kun. Shihoru pressionou o rosto contra a cabeça de Haruhiro. Shihoru não estava chorando. Pequenas coisas não a faziam chorar mais. Ela devia estar tentando apoiar Haruhiro. Haruhiro enxugou as lágrimas com a mão direita e disse em voz baixa, obrigado. Shihoru balançou a cabeça negativamente. Quê? Kuzaku deu um pulo, provocando exclamações de surpresa de Mary e Yumi. Ei, gritou Setora. Você encontrou aquele palito de feijão? Ao ouvir a voz dela, Shihoru se afastou rapidamente de Haruhiro. Além do leito do rio, a margem oposta tinha uma inclinação menos acentuada e era densamente arborizada. Setora e Emba vinham daquela direção. Sim, conseguimos. Haruhiro esfregou o rosto com as duas mãos enquanto se levantava. Como foram as coisas por aí? Antes que Setora pudesse responder, os guerrilheiros começaram a gritar, mas pareciam estar bem distantes. Muito provavelmente ainda estavam no topo do penhasco de onde Haruhiro e o resto do grupo haviam saltado. Por enquanto, parece que eles não chegaram a este lado, disse Setora, apontando com o queixo para a margem oposta. Duvido muito que consigam descer aquele penhasco. Se contornarem, sem dúvida conseguirão atravessar o rio, mas mesmo que optem por isso, levará tempo. Acho que está na hora de ir, disse Haruhiro. Com certeza, disse Setora. Se aquele magricela não comprar, iremos embora imediatamente. Escuta, você fica chamando ele de aquele palito. Ele tem um nome, sabia? É Kuzaku. Só consigo me lembrar de nomes que têm significado para mim. Se insistir, farei o possível para me lembrar do dele, mas me dê uma recompensa em troca. Recompensa? Com certeza você consegue pensar em algo. Um carinho afetuoso ou um beijo, talvez. Eu mesma nunca experimentei, mas são coisas boas, não são? Eu não saberia te dizer. Bom, tanto faz, esquece por enquanto. Eu me sinto meio mal pelo Kuzaku, mas você pode continuar chamando ele de aquele palito, ponto. Vá, disse Setora. Foi um alívio ela não estar o forçando a fazer isso. Eles fizeram Kuzaku se limpar e espremeram o máximo de água possível de suas roupas encharcadas. Não havia tempo para deixá-la secar completamente. Haruhiro e os outros partiram. Seu guia, é claro, era Setora, que estava empoleirada nos ombros de Emba. De vez em quando, eles também ouviam os miados de Kishi. Setora havia enviado Kishi à frente e agora estava decidindo para onde ir conforme recebia os relatórios. Em certo momento, eles pararam completamente de ouvir os guerrilheiros. O grupo deveria estar exausto, mas a vida parecia muito mais fácil agora do que antes de pular do penhasco. Isso devia ser por causa da ausência de perseguidores. Não, era cedo demais para ter certeza. Os guerrilheiros eram realmente persistentes. Eles atravessariam o rio mesmo que tivessem que fazer um desvio para isso. Era melhor presumir isso. Se eles presumissem que o pior cenário iria acontecer, não ficariam chocados, deprimidos ou em pânico quando as coisas piorassem. Haruhiro, no mínimo, precisava estar preparado para isso. Os guerrilheiros viriam. Com certeza viriam. Isso era óbvio. Setora, disse ele. O que? Você nos salvou. Não se preocupe. Isso também foi para o meu próprio benefício. Além disso, por mais que eu me sinta em relação aos outros, não vou deixar você morrer. Toda vez que ela dizia algo assim para ele não sabia como responder e seu cérebro congelava. Isso é um eu também não quero morrer. Eu adoraria ter um filho com você. Pega leve comigo. No entanto, embora eu acredite saber como isso é feito, será tão fácil assim? Nós dois somos iniciantes, então acho que podemos ter dificuldades. Disse Kuzaku, como se aquilo lhe tivesse feito lembrar de algo. Vê, você tem experiência com isso? Perguntou Shihoru. Não, na verdade não, disse Kuzaku. Mas eu realmente não sei, né? Sobre o que aconteceu antes de eu vir para Gringar. Mas espera, isso vale para todos nós, certo? Então, isso significa que Haruhiro também não pode ter certeza sobre si mesmo. Haruhiro tinha certeza. Não, eu nunca fiz isso, nem nada parecido. Afinal, você é alto, disse Shihoru. Aposto que você era popular, Kuzaku-kun. Não, Shihoru-san, disse Kuzaku rapidamente. Minha altura não é só ser grande, entendeu? É o tipo de coisa que realmente afasta as pessoas. Já que você mencionou isso, acrescentou Yumi, quando ela está conversando com Kuzaku, ela está sempre olhando para cima, então o pescoço dela sempre dói um pouco. Sabe? Sim, eu entendo, Yumi-san, disse Kuzaku. É assim mesmo. Eu não sei ao certo, mas tenho a impressão de que sempre me disseram isso. Provavelmente sou 10 centímetros mais alto do que deveria. Mas bem, quanto mais alto, melhor quando se é um paladino, então talvez não tenha problema. Kuzaku. Ouviu-se um som que provavelmente era Yumi dando um tapinha nas costas dele. Você é um verdadeiro Padawan brilhante. Você é tão legal. Você acha? É paladino, tá bom? Quer dizer, eu caí no rio e quase me afoguei. Porque sua armadura é pesada, Shihoru apressou-se em tranquilizá-lo. Viu só? Eu não tinha planejado isso. Sou burro para essas coisas. Será que não tenho capacidade intelectual para isso? Provavelmente não. Resmungou Setora. Mary permaneceu em silêncio. Será que ela estava se sentindo mal? Eles a fizeram usar muita magia para se curar, então ela poderia estar cansada. Haruhiro queria falar com ela, mas isso correria o risco de desagradar Setora, então ele não podia. Mas por que demonstrar preocupação com Mary deixaria Setora irritada? Entendi.
Setora provavelmente suspeitava que Haruhiro estava pensando muito em Mary, que talvez ele tivesse uma queda por ela. Então era isso. Bem, ela tem razão quanto a isso. É claro que era uma via de mão única, sem espaço para desenvolvimento, apenas uma afeição que ele não podia expressar. O próprio Haruhiro estava mais do que ciente disso. Afinal, eles eram camaradas. Nada mais, nada menos. Mary havia dito isso mesmo. Além disso, Mary e Haruhiro não combinavam. O que Mary pensava dele? Ele se sentia um idiota só de pensar nisso. Nada, certo? Era por isso que eles eram camaradas, não era? Parecia que ela o respeitava como líder, e ele era grato por isso, e ela fazia muito para cuidar dele, pelo que ele também era grato. Ele realmente tinha muitos motivos para ser grato a ela. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, não é isso. Ele estava claramente fora de si. Isso não era bom. Ele deveria ser o líder. Em primeiro lugar, os guerrilheiros ainda poderiam ir atrás deles. Ele tinha que ficar alerta. E em segundo lugar, ele tinha que considerar a possibilidade de encontrarem alguma outra criatura tão assustadora quanto os guerrilheiros. O ponto final dessa jornada, o destino deles, era Alterna. Mas Alterna ficava muito longe. O mar. Sim, o mar. Ele queria ir para o mar. Se conseguissem chegar à cidade livre de Vele e Alterna teriam ligações comerciais. Se houvesse frotas mercantes navegando entre as duas cidades, certamente haveria uma rota segura. Eles seguiriam para Vele e de lá, navegariam pelo mar. Para isso, precisariam fazer a viagem passo a passo. Por enquanto, ele estava bem. Estava animado e seu corpo se movia. Mas se ele pensava que conseguiria manter esse ritmo, estava enganado. Se não descansasse, em breve ele não aguentaria mais. Eles também precisavam de comida. Kishi podia prover o suficiente para a Setora, mas Haruhiro e os outros estavam por conta própria. Havia uma montanha de trabalho a ser feita. Deveriam procurar um lugar para descansar e algo para comer? A maioria das feras perigosas era noturna, e era difícil ter uma boa noção da situação ao redor delas no escuro. Se fossem descansar, seria melhor esperar o amanhecer? Conseguiriam resistir até lá? A luz tênue permitia que eles vissem coisas na escuridão que não existiam. Existia algo lá fora. Lá. E ali também. Eita! Alguém estava gritando. Não, era o som do canto de um pássaro na noite. Só podia ser isso. O som de algo se aproximando por trás era apenas o ruído do vento soprando entre as folhas? É um milagre ainda estarmos vivos. Ao refletir sobre isso, Haruhiro sentiu que eles já deveriam ter morrido diversas vezes. Mas agora não era hora de olhar para o passado. Ele precisava se concentrar apenas no presente. Não, isso também não adiantava. Ele precisava prestar atenção ao que estava atrás deles, nas laterais, acima e abaixo também. Por que eles tiveram que ir tão longe para viver? Será que a vida tinha tanto valor assim? Ele estava exausto. Tudo aquilo era um sofrimento. Se fosse para morrer, que morresse. Qual era o problema? Será que eu realmente quero voltar para Alterna? Nem sequer é a minha terra natal. O que é que deveria haver lá? Ele não queria pensar nisso e, pelo menos por enquanto, não deveria estar pensando nisso. Apesar disso, não conseguiu se conter. Enquanto pensava, respirou fundo e estreitou os olhos. Aguçou as orelhas. Levantou os pés. Tentou avançar. Ele estava avançando. Mas com que propósito? Ei, Minato Moguzo, me digam. Estar vivo é tudo isso mesmo? Como estão as coisas por aí? Afinal, estar vivo era melhor. Mas talvez você não esteja em lugar nenhum. Será por isso que tentamos viver? Porque quando morremos não há nada. Porque temos medo de deixar ir. Mas mesmo assim, se não houver nada, não saberemos disso, então não há nada para lamentar. Não será assustador. Não sentiremos nada. Nesse caso, está tudo bem, certo? Não é triste, solitário ou angustiante. De certa forma, é até tranquilo, pode-se dizer. Honestamente, quando se está vivo, a vida costuma ser difícil na maioria das vezes. Há momentos em que quero me libertar disso. Claro, existem momentos felizes e divertidos. Mas a felicidade e a boa sorte duram apenas alguns instantes. Depois que passam, mesmo que eu me lembre delas, é apenas acho que isso aconteceu, não é? A dor da perda, essa eu recordo com muito mais clareza. Se vocês dois ainda estivessem vivos, como as coisas teriam sido? Quando penso nisso, mesmo agora, sinto um aperto no peito. Se você me perguntasse se eu quero sobreviver, não importa o que aconteça, seria difícil dar uma resposta imediata. Eu realmente não sei. No entanto, não quero deixar nossos camaradas morrerem. Quero que eles vivam. Penso isso do fundo do meu coração. Sendo assim, não posso morrer facilmente. Nossos camaradas devem estar sentindo o mesmo. Lembro-me de quando perdemos vocês dois, como foi perder um camarada. Não quero que todos passem por isso. No fim das contas, não vivo só para mim. Se esta vida fosse só minha, já teria abandonado há muito tempo. Afinal, é bem difícil. Estou passando por momentos extremamente difíceis. Faria o mesmo se estivesse sozinha. Mas como não estou sozinho, posso viver. Isso me faz pensar, vou continuar vivendo. Não quero morrer ainda. Quero continuar vivendo. Cada um é como uma luz minúscula e insignificante brilhando em uma escuridão insondável e infinitamente vasta. Essas luzes insignificantes se encontram e se aproximam. Elas brilham umas para as outras e se aquecem mutuamente, até que por fim, chega o fim e elas não sabem mais nada. Esse momento pode estar distante. Pode ser daqui a um ano. Pode ser amanhã. Pode até ser hoje. Mas seja o tempo que lhes resta muito ou pouco, as luzes se aproximam e cintilam. Eles estão simplesmente se abraçando e brilhando. Agora estava um pouco mais claro. Os pássaros cantavam suavemente. A temperatura não deveria estar muito baixa, mas como seu casaco não havia secado completamente, sua pele estava um pouco fria. Uma fina névoa pairava no ar, fazendo lembrar do Vale dos Mil. Ele jamais desejaria entrar naquela região enevoada novamente. Era admirável que os habitantes daquela aldeia escondida conseguissem suportar viver ali. Ele estava se sentindo tonto. E, rapaz,
precisava se recompor. Mas ia ser difícil. Ele se sentia tão letárgico que não conseguia evitar. Estava com náuseas. Mas se tentasse vomitar, provavelmente não conseguiria. Nada sairia. Se aquele idiota estivesse aqui, com certeza se sentaria e começaria a reclamar. Não consigo mais andar. Isso é uma piada. Você acha que eu aguento isso? Eu não aguento. Se você ainda tem forças para gritar tão alto, você ainda consegue andar, certo? Haruhiro diria. Sai daqui para o Pirorin. Eu tenho um apetite diferente para gritar. Não é algo que se coma, no entanto. Cala a boca por o Piropin. Então me dá comida. Como isso se relaciona com o resto? Não há nenhuma conexão entre o que você está dizendo. Para mim, estão conectados, na minha cabeça. Amarrados bem firmes com uma corda resistente. Eles já tinham tido muitas discussões assim, que nem mereciam ser chamadas de estúpidas. Ele não podia calar a boca? Isso só os deixava mais cansados. Era por isso que ele odiava aquele cara. Mas, isso era estranho. Quando pensava nele, por algum motivo, seu rosto relaxava. Estou sorrindo. Os galhos das árvores à frente balançavam de uma forma estranha. Estaria algo se movendo de galho em galho? Haruhiro parou de andar e sacou seu estilete. Ele conseguia reagir a isso. Quando a situação exigia, ele se movia com uma rapidez surpreendente. Ele estava prestes a dar ordens aos seus camaradas, quando Setora ergueu os olhos e disse, é o Kishi. Ao olhar novamente, viu um Niaia cinza empoleirado num galho à sua frente, à direita. Kishi deu um miado curto e então se virou para o leste. Com uma risada satisfeita, Setora pressionou levemente o pescoço de Emba. Emba começou a andar. Parecia que eles continuariam. Kishi deu um pulo, e Haruhiro rapidamente o perdeu de vista. Haruhiro embainhou seu estilete e seguiu Emba e Setora. Quão inteligentes são os Niaos? Há muito tempo, existia uma espiã Omitsu chamada Nonai, ela respondeu. Ela era casada com um Niaia chamado Onaki, e eles permaneceram juntos por toda a vida. Quá? É apenas uma lenda, claro. Dizem que uma Niaia branca chamada Senju viveu por mais de 100 anos e começou a falar a língua humana. Mesmo assim, Senju aparentemente nasceu com 2 caudas, então ela pode ter sido uma mutante ou um indivíduo especial de alguma outra forma. Kishi parece ser bem inteligente, no entanto. Se não lhes for atribuída uma função, os Niaos não farão mais do que comer e dormir, pois não têm necessidade de fazer mais nada. Eles conhecem a satisfação e não têm desejos. No entanto, se lhes for ensinado algo que devem fazer, farão sem medo. Suponho que dependa de como se define inteligente, mas, na minha opinião, os Niaos são mais sábios do que nós, humanos. É por isso que você gosta tanto de Niaos? Perguntou Haruhiro. Não. Então por quê? Porque eles são fofos. Mary sussurrou por trás deles. Eu consigo entender isso. Do alto dos ombros de Emba, Setora se virou para olhá-la. Havia uma expressão vazia em seu rosto. Acho que podemos nos dar bem, sacerdote. Mary, não é? Mesmo que não nos demos bem, não vejo por que não podemos concordar em uma ou duas coisas. Não nos damos bem? Por quê? Porque gostamos da mesma coisa. E a mesma coisa. Niaos? Bem, Niaos são. Sim, eu adoro Niaos. Desde a primeira vez que vi uma. Qual o problema? Isso é um problema? Depois disso, Haruhiro parou de prestar atenção na conversa entre Setora e Mary. Havia uma área aberta à frente. Era manhã. O sol estava nascendo. Haruhiro acelerou o passo. Miua! Yumi soltou um som estranho. Haruhiro e Yumi rapidamente alcançaram e ultrapassaram Emba. A área não era aberta. Havia uma ladeira íngreme depois dali. Graças a isso, eles tinham uma boa vista. O céu estava coberto de nuvens em 70 a 80%. Mesmo assim, o céu a leste estava limpo, e o sol despontava acima da cordilheira. Agora, a área entre a montanha onde Haruhiro e os outros estavam e a montanha a leste era plana. O rio corria para o sul, havia árvores aqui e ali, e uma planície verdejante se estendia diante deles. Não, ele percebeu. Aquilo não era um avião. São campos de agricultores, ele sussurrou. Havia construções que pareciam ser de madeira espalhadas por ali. Várias estradas cruzavam os campos. Parecia haver cercas também. No final das estradas, havia algo pequeno demais para ser chamado de cidade, mas ainda assim com várias dezenas de construções agrupadas bem próximas umas das outras. Uau! Yumi estava ao lado de Haruhiro com os olhos arregalados. Haruhiro respirou fundo, aliviado. Estava um pouco abalado. Acalme-se, disse a si mesmo. Tentou minimizar qualquer oscilação de suas emoções. Queria mantê-las equilibradas. Isso era praticamente um hábito para Haruhiro. O que vive ali? Perguntou ele. Não faço a mínima ideia, disse Setora, dando de ombros. Ela desceu dos ombros de Emba e se aconchegou perto de Haruhiro. Quando ela pressionou o rosto contra o ombro dele, ele quase fugiu sem querer, mas isso teria sido ruim. Teria sido ruim? Seria mesmo, né? Afinal, teria sido uma péssima ideia. Não há dúvida de que eles não são humanos. Fazia sentido, suspirou Haruhiro. Seriam orcs? Ou mortos-vivos, talvez. Talvez seja preconceito da minha parte, mas parecia haver sinais de vida demais para ser uma vila de mortos-vivos. Mary, Shihoru e Kuzaku correram. Uma vila, hein? Disse Kuzaku baixinho, como se estivesse impressionado. Sim, aquilo é uma vila. Shihoru assentiu. Mary olhou silenciosamente na direção de Haruhiro. Era como se ela estivesse apenas verificando se Haruhiro estava lá, e não havia nada além disso. Haruhiro olhou de soslaio para Mary. Mary mordeu levemente o canto do lábio, com um olhar como se estivesse reprimindo algo.